Boa noite pra todo mundo, que eu não falei ainda hoje. Boa noite. Bom dia. Seguinte, esse mapa aqui, eu vou tentar falar um pouquinho de cada classe. Eu sei que vocês já tiveram, já fizeram tática com Capone, com Ness, então uma noção básica. Meu Deus, o que é esse microfone? Eu mutei o do Diardo porque o microfone dele tá explodindo. Quando voltar ao normal, a gente desmuta. Enfim. E aí eu vou falar um pouquinho das classes, vou falar um pouquinho de posicionamento, de mid-fight, como puxar, como defender, enfim. E conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, não tem problema. Vamos começar com mid. Sei lá, 90% dos mix que eu jogo na BGA, eu não sei porquê ainda, mas o pessoal tem a mania de fazer o rollout aqui pelo Bets. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho depois porque que não é tão bom, mas já de começo não façam esse rollout pelo Bets, pelo menos o combo não precisa fazer esse rollout. Talvez o flanco. Mas uma pergunta. Fala. O pessoal faz. O pessoal vai pro Betis quando eles não têm um ponto, né? Tipo, quando eles Não, não sim, têm... eu tô falando do rollout agora, só de rollout. Rollout e a fight no mid, né? Depois eu tá. falo de hold, de push, troca de Uber, etc. Enfim, a intenção vai ser bufar o Demon na base, como sempre, então quem não for o Demon Main, quem não for o médico, só abaixa, não fica pulando, não atrapalha o médico. Uma coisa interessante que eu posso falar pro Demon aí que vai fazer o rollout pode bater com a cabeça aqui no teto, quando for fazer o rollout, porque vai manter um pouco da tua velocidade. E nenhuma das duas paredes aqui, nenhum dos dois tetos vai te dar fall damage. Então pode bater com a cabeça e tu vai chegar um pouquinho mais rápido. A intenção do Demoman e a intenção, na verdade, do time todo, do combo, na verdade, vai ser chegar o mais rápido possível no shutter aqui na porta da garagem. Spamar a outra porta, obviamente, tentar dar algum dano no demo para que alguém possa finalizar, por exemplo, dar sei lá, acerta uma stick boa no demo, daí aí o demo vai dar KO, deu dano bom no demo, aí vem alguém e finaliza, vem um scout finaliza, não sei, vem um spy, dá um decloak, ou um soldier bombando, enfim, a intenção de começo vai ser dar um dano nesse demo main, e assim que sair do shutter, a intenção vai ser rotacionar em direção aqui para a rampa do time de vocês. Enquanto fazendo isso, o demo já pode vir spamando aqui, meio que trapando o caminho do outro time para a rampa. Obviamente que isso que eu tô falando aqui provavelmente vai acontecer numa partida que vocês forem jogar de alguma liga, alguma coisa. No mix não vai ser sempre assim, porque, sei lá, vai ter demo man que vai continuar fazendo rollout lá por cima, vai ficar aqui na caixa, e aí vocês vão ter que dar esse engage no mid de uma forma diferente. Mas, caso o outro time tenha um pouco de cérebro e eles saibam o que estão fazendo, sejam pelo menos, não precisa ser um time bom, mas que eles saibam o que estão fazendo, pelo menos em questão de posicionamento, a intenção de vocês vai ser parar eles rotacionando para a rampa. Tá? Vou falar um pouquinho de cada classe, na verdade, no rollout. Fala. Então, já que na maioria dos rollouts os dois demônios vão fazer alguma coisa, rola uma fight entre os demos ou eles só ficam meio recuados e tentando causar dano no combo? Então, assim, a intenção é dar um dano no Demoman, porque sempre o Demoman, em todos os COD, o Demoman vai ser o primeiro a chegar. Salvo algumas exceções, sei lá, talvez um Product, talvez o Scout chegue um pouco mais rápido no mid, enfim. Mas sempre o Demoman vai ser o primeiro a chegar, então... e ele não vai chegar bufado, né? Porque ele vai ter feito o rollout pra chegar rápido, então ele vai chegar, sei lá, com 150 de HP. Então se conseguir dar um dano no Demoman, sei lá, por exemplo, der 50 de dano no Demoman, já vai saber que o cara tá com menos de 100 de HP. E ele já pode dar essa calada, e bastante dano no demo. E aí, sei lá, vem um Soldier lá do Bats, ou vem um Soldier de onde quer que ele tenha feito o rollout e pula pra finalizar esse dano. Porque, principalmente nesse mapa, eu esqueci de falar logo de início, o que dá o pacing, o que dá o... Como é que é a tradução dessa palavra? Não sei. O que dá O ritmo. o ritmo do jogo, isso, obrigado. O que dá o ritmo do jogo nesse mapa aqui vai ser o Demoman, principalmente, e o flanco. Ou seja, Soldier e Scout, e o Demoman dão muito esse ritmo da partida. Então, uma pique no Demoman inimigo, logo de início do mid, é quase 90% de chance do time que tem o Demoman vivo ganhar. Então, a ideia do Demoman é realmente chegar aqui no shutter, aqui na porta, tentar dar algum dano e tentar bloquear essa rotação do time que vai sair do shutter pra vir pela rampa. Tá, esse é o rollout do demo. Agora entra um pouco assim de preferência pessoal, vamos dizer assim.
O Soldier de vocês, como sempre, ele vai vir dando chicotinho no Heavy. Peguei. O Soldier vai sair do spawn, dando chicotinho no Heavy, como sempre. Até essa porta aqui. Aqui ele vai decidir. Na verdade, o ideal já é ele ter decidido isso antes com o scout dele, principalmente, ou combinado alguma play com alguém do time. E ele vai decidir se ele vai continuar até o Shutter dando chicotada no Heavy e vai subir pro Bats, ou se ele vai fazer o rollout pela rampa. Mas também tem um outro porém. Muito Heavy gosta de não vir aqui pelo Shutter, porque acontece. Muitas vezes eu vi um sniper aqui no Shutter, ou no Shutter deles, obviamente, e aí um Heavy passando aqui é tipo uma presa muito fácil pro sniper. Então o sniper carrega o tiro e o Heavy tá passando aqui. O Heavy, como é uma classe muito lenta, é muito fácil de dar um HS nele. Então, Mas já que o Heavy tá com chicote, não é mais fácil ele equipar o Fist of Steel e ir pro tóxico? É uma possibilidade também. Eu sempre faço isso quando eu tô jogando de Heavy, tipo, eu pego o Fist of Só que a intenção do o Heavy, na verdade, ele não serve só pra chegar no ponto e dar dano. Por isso que eu não terminei ainda, mas eu vou terminar agora. Muito Heavy gosta de pegar e fazer o rollout aqui por cima. Geralmente com o médico junto, tá? Para um médico não ficar se arriscando a passar, porque o que vai acontecer? Aqui vai ser uma área que vai rolar muito dano e vai ter um sniper mirado aqui. Então, é um pouco difícil pro sniper fazer uma pick no médico, mas é um risco que tá se correndo à toa, entendeu? Então, tipo assim, se o médico vem Shutter aqui, ele vai conseguir dar uma cura rápida pro Demon Man e o Demon Man vai conseguir responder dando mais dano. Mas não é tão interessante o médico passar aqui, porque primeiro que ele vai tomar bastante spam aqui, o Demon Man do outro time vai estar spamando nessa área, todo mundo do outro time vai estar olhando para essa área que vai ser para onde o time vai estar rotacionando em direção à rampa. Então, geralmente, é mais seguro e mais aconselhável um médico fazer esse caminho pela rampa junto com o Heavy. Obviamente, se o Heavy não vier por aqui, então não tem muito por que vir, porque esse caminho inteiro o médico vai passar aqui sem curar ninguém. Então, é uma ideia legal. Heavy e Magic por aqui. Soldier decide se ele quer fazer alguma coisa pelo Bats, se ele quer fazer alguma coisa pela rampa, ou se ele quer vir pelo meio mesmo. Deixa eu ver quem mais são. Pyro pode vir pelo meio, spamando Flare. Principalmente spamar Flare no outro Shutter, bem nesse lado da esquerda, porque geralmente o sniper do outro time, quando ele vem Shutter, ele vem e faz o pique aqui bem coladinho na porta. Então spamar Flare aqui ajuda bastante a tirar um pouco essa mira do sniper, pelo menos para fazer essa passagem aqui. Spamar Flare, ou Detonator, ou secundário que bota fogo nos meninos. Quem mais que eu não falei? Engie. Geralmente o Engie vai fazer o rollout aqui pelo Bats, desde lá do spawn. Ele já pode vir direto pela esquerda para ele chegar um pouquinho mais rápido, em vez dele vir pelo meio. E o legal do Engie é spamar Sentry, pelo menos no mid eu acho legal, interessante o Engie pôr uma Sentry e ficar de Wrangler enchendo o saco do pessoal pelo fato da Sentry ficar um pouco tempo mais em pé. Ou às vezes ele pode simplesmente deixar a mini aqui enchendo o saco, daí ele rotaciona. Geralmente o Engie pode querer... nessa versão do mapa, o Engie não consegue pôr Sentry aqui nessa área da porta aqui, que tem essas marcas aqui. Então, geralmente os Engies acabam pondo uma Sentry aqui, ficar de Wrangler, incomodando e tal. Então, essa é uma opção pro Engie. Agora, como um Soldier e como um Scout, eu acho assim, mais interessante fazer a rotação pelo Bats, por causa do seguinte... Imaginem que o demo dos caras chegou aqui, ele tomou um pouco de dano e tal, e vai chegar o médico pra curar. Se tem um Soldier e Scout do time de vocês aqui no Bats, vocês conseguem facilmente pegar a informação de onde os caras estão exatamente, ou simplesmente já chegar bombando no combo dos caras que vai estar aqui. Isso só não vai dar certo se, sei lá, tiver um Heavy aqui já esperando por esse bomb. O que é a mesma coisa que o Heavy de vocês vai fazer, que eu tinha comentado antes, quando o Heavy fizer o rollout lá pela rampa. A intenção do Heavy fazer o rollout pela rampa é simplesmente para parar o bomb. Porque geralmente, bastante Soldier gosta de fazer, é simplesmente ir no Bats e fazer um bomb rápido aqui pela rampa e ficar enchendo o saco atrás, indo na base, tirando TP, tentar fazer alguma pick pelo Bats. Então o Heavy geralmente ele vai ficar aqui para parar esse bomb. E aí vai mais ou menos, vai do tipo de jogo de vocês, de como tá rolando o mid. Às vezes o demo de vocês falou que deu muito dano. E uma coisa que eu tenho notado muito nos mix, não só nos mix do pessoal novato, mas no mix normal também, é que o pessoal não tem muito costume de finalizar dano. Às vezes o Demon Man fala, cara, dei sei lá, 100 de dano, 200 de dano, acertei 2 pipes do Demon Man em tal lugar. E muito dificilmente alguém bomba, alguém, sei lá, tenta
ser um pouco mais agressivo para finalizar esse dano. Então, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção principalmente na hora do mid, prestar atenção nessa call do Demon Man de vocês, em quem ele deu dano e onde essa pessoa tá. Porque geralmente Soldier, geralmente Scout, só de subir aqui no telhado e spamar um pouco aqui, talvez já consiga finalizar esse dano, talvez o dano que vocês derem aqui já vai ser o suficiente. Então o Demon Man não tá dando a call do dano que ele tá dando só porque é legal, só porque ele acertou o pipe, mas ele tá dando para que alguém possa dar o follow-up. Porque quando vocês forem ver, por exemplo, uma log, eu vou falar isso, mas não se baseiem, não baseiem o jogo, a performance de vocês por uma log, mas só motivo de comparação mesmo. Se vocês forem ver uma log de um time de um nível bem alto, o Delman não vai ter, sei lá, 50 kills numa log. Ele vai ter, sei lá, uns 20, talvez um pouco mais, só que o que vai sobressair muito é o dano que ele dá. Então, a intenção do Delman não é vir aqui, avançar no ponto aqui, encher todo mundo de chique e finalizar todo mundo. Ele vai estar dando dano, ele vai estar dando a call desse dano. Cabe ao Scout, cabe ao Soldier, ao mesmo Spy, às vezes finalizar na pistola, mesmo o Sniper, dependendo de onde ele estiver posicionado, finalizar esse dano. Então prestem muita atenção e comecem a criar esse hábito de imaginar onde o cara tá e preparar esse bomb pra finalizar esse dano do Demoman de vocês. Não só o Demoman, às vezes o Soldier bomba e ninguém dá um follow-up e tal. Então, prestem atenção nessas calls de dano. Como é que faz pro dano não ficar 87, 9, 31? Não entendi essa pergunta. Enfim, Posso dizer? fala aí. Tipo assim, ele falou assim, ó. Tipo, pra não ter. Ele quer um dano alto, sem ser esses danos que ele falou. Ele quer ficar entre mais alto o dano, entendeu? Acho que eu entendi. Tem um comando que é usado para que em vez de ficar, tipo, por exemplo, cada hit que você dá, em vez de ele mostrar cada hit, ele vai somando o dano que você deu na pessoa. Mas aí eu não sei exatamente qual que é o comando para isso. Então a gente pode dar uma olhadinha. Acho que eu tenho na minha CFG isso. Enfim, só terminar as classes aqui, eu acho que eu não falei, foi do Sniper. Geralmente o Sniper vai querer vir no Shutter aqui, pegar esse pessoal que tá saindo do Shutter deles e fazendo essa passagem. Geralmente ele vai trocar tiro com o Sniper aqui, então tenham isso em mente. Tentem ajudar o Sniper de vocês, tenta sempre o médico, se o médico for lá pela rampa, tenta dar um buffzinho no Sniper antes dele sair, porque provavelmente ele vai acabar trocando tiro com o Sniper do time. Outro rollout que o Sniper pode fazer, que eu já não gosto tanto, porque ele fica um pouco mais vulnerável, e ele não tem tanta gente para atirar, é o rollout pelo Bats aqui. Ele pode vir junto com o Engenheiro, por exemplo. O Engenheiro vai acabar fazendo esse backup aí pro Sniper. Porque assim, quando vocês forem jogar de Sniper, vocês nunca vão estar sozinhos. Porque Sniper, se alguém pular no Sniper, meio que acabou. E é uma classe muito importante, que ele consegue ter muito impacto no jogo, para ficar tomando esse tipo de pique à toa. Então, geralmente o Sniper ou vai estar junto com o combo, ou vai ter alguém do flanco junto com ele. Então, tenha em mente, quando vocês estiverem fazendo um rollout de Sniper, se vocês forem fazer um rollout pelo Bats, que tem alguém aqui para ajudar, que tem um engenheiro, um scout, geralmente mais de 2 pessoas, para poder ajudar e dar um pouco desse backup pro Sniper. Aqui eu não acho tão bom porque ele não tem tanta sightline, ele vai ter que abrir muito aqui. Para pegar alguém passando shutter, por exemplo, que vai estar fazendo o rotacionamento ali a rotação para rampa. Então eu prefiro mesmo que o Sniper venha aqui para o shutter, troque tiro com o Sniper, troque tiro com o pessoal que está passando, e aí sim ele rotaciona para o Toxic, por exemplo. O Sniper aqui ele consegue ver. Deixa eu trocar de classe. Porque o Soldier é um pouquinho mais baixinho dele. O Sniper consegue ver tudo aqui, ó. Então, depois que o Sniper fez esse rollout por aqui, trocou tiro com o pessoal que tava passando, é interessante, ele vinha acompanhando o combo dele. O que acontece? À medida que ele vai acompanhando o combo, ele chega na melhor sightline do mapa, pra Sniper, que é essa sightline toda aqui. Então imaginem que alguém do outro time quer pisar no ponto e começar a contestar. Obrigatoriamente eles vão ter que passar pela sightline do Sniper. E o cara vai estar aqui, mirado, tiro carregado, esperando alguém passar. E aqui ele consegue punir muita gente. Então por isso que geralmente o Sniper vai ficar junto do combo, principalmente quando o combo estiver na rampa, simplesmente para bloquear esse pessoal que vai estar tentando sair da rampa para pisar no ponto. E aí deixa eu ver se eu esqueci de falar alguém do rollout. Soldier, Pyro, já falei, Demon Heavy, Range, falei também, Magic, Sniper e o Spy. Alguns Spies eu não gosto muito, mas alguns Spies gostam de fazer o rollout aqui por baixo, que é tipo
sei lá, safe do safe, assim, não. É muito, muito difícil alguém passar abaixo ali e acabar pegando um spy, mas é um pouco lento, então ele acaba demorando muito, tendo que rotacionar lá por trás pra chegar perto de alguém no combo. Então eu acho mais legal o spy mesmo vir aqui pelo cantinho do ponto ou pelo outro lado, enfim. Esse aqui é um spot pra dar decloak que é bem bom, pouca gente presta atenção É aqui. o Vietnã, né? Então bastante gente. Então prestem Aqui é atenção o ali lugar também, justo. obviamente. Pra ver se não tem spy e atenção. E o pyro de vocês, enquanto tiver fazendo essa. Além de refletir o dano que tiver vindo aqui do shutter, o pyro de vocês pode jogar uma flare, enfim, para fazer spy check assim, no ponto como um todo. Depois que vocês rotacionaram pra cá, o combo, né, principalmente, vai ganhar essa fight no mid quem tomar menos pique à toa. Ou seja, se vocês querem, por exemplo, o soldier de vocês, o scout, quer fazer uma play, viu uma oportunidade e tal, tudo bem, façam uma play, mas vocês têm que ter alguma pique do combo garantida. Porque senão vocês vão se matar, por exemplo, no combo, vocês vão ter 2 players a menos nessa fight no mid. Então, vocês vão estar prejudicando demais o time de vocês. O que eu vejo muitas vezes fazer que o pessoal faz e dá certo é ficar um pouco mais passivo no bets, esperar, ver se alguém vai tentar dominar o bets dominar o seu bets aqui, você fica um pouco passivo. Caso não aconteça, você simplesmente vai dar follow-up no dano, enquanto o Demon de vocês tenta avançar um pouco pro ponto nessa lateral aqui e spamar a rampa do outro time. Vai ganhar a fight no mid quem tomar menos pick, quem tiver esse posicionamento um pouco mais agressivo depois que rotacionou aqui pra rampa. Então a ideia vai ser, vou recapitulando aí. Chegou pela shutter, trocou dano, tenta atrapar o pessoal saindo, tenta spamar o pessoal fazendo essa rotação pra lá. E aí, depois que tá o time de boa aqui, o médico curou e tal, o médico tá full HP, e aí vocês começam a fazer uma rotação aqui em direção com a intenção de capar o ponto e spamar o pessoal lá. Nesse momento o sniper de vocês vai ser muito forte, porque ele vai estar aqui. E se o outro time fez o mesmo que vocês de rotacionar para rampa, ele vai ter essa sightline, vai pegar todo mundo lá na rampa, vai pegar o pessoal que tiver aqui pelo tóxico. Enfim. Outra coisa que vocês podem fazer durante o mid, caso o pessoal do outro time vá aqui pela rampa, é trazer o heavy de vocês e deixar ele parado aqui com a minigun para baixo. O pessoal às vezes pode meio que acha que tem um posicionamento bom, que o outro time não tá avançando tanto, e vai querer trocar dano e acaba dando de cara com o heavy que, sabe, no mínimo ele vai ter 300 de HP esperando qualquer um passar pra ele finalizar. Eu acho que fight do mid é mais ou menos isso. O principal do mid aqui é ouvir a call de dano do Demon Man e tentar finalizar esse dano, seja lá quem for. Às vezes mesmo o engenheiro pode agressivar um pouco mais o ponto, ou mesmo pôr uma mini mais avançada aqui no ponto, para tentar finalizar e tentar empurrar esse pessoal de volta para a rampa deles para que vocês possam acapar o ponto. Acho que é mais ou menos isso que acontece na mid-fight. Alguém tem alguma dúvida? Acabei de chegar. Não. Vale a pena fazer X1 com o Sniper? Cara, nesse mid, é o que eu sempre digo em relação a X1 com o Sniper. Você tem que ter alguma vantagem para tirar X1 com o Sniper. Você tem que ter um buff, tem que ter um posicionamento bom, tem que saber onde o cara tá, porque não adianta você querer ficar, por exemplo, esperando o Sniper vir aqui tirar X1 com você e o cara tá lá em cima do Bats, ele vai te fazer a pique lá por essa turbina ali, vai botar a cara lá em cima, você não vai estar esperando ele por aqui. Então, se você tivesse essa call de onde tá o Sniper, tiver algum buff, tiver um spam, por exemplo, se o Sniper estiver recebendo spam, acaba sendo um pouco de vantagem pro outro Sniper. Então, sempre que for tirar X1 de Sniper, tem que ter algum tipo de vantagem. Imagina assim, eu tenho que ter vantagem para poder tirar X1 de Sniper, ou a não ser que eu esteja, sei lá, me sentindo muito confiante, eu sei que eu vou matar esse cara, entendeu? Yes. É mais ou menos isso a ideia de X1. Não só pra esse mapa, assim, né? X1 de Sniper como um todo. Enfim. Alguma dúvida de mid, posicionamento? Outra coisa que dá pra fazer. Enfim, já tinha falado do Soul. Vai ser mais ou menos isso. A ideia vai ser, por exemplo, quando vocês. Logo após que vocês rotacionaram aqui pra rampa, vocês começam a fazer essa rotação aqui pro ponto, com a intenção de tirar o pessoal, empurrar o pessoal de volta pra rampa. Seria muito legal se tivessem, por exemplo, um Soldier subindo no telhado, um Scout, uma coisa assim, pra pôr mais pressão, pra pôr mais dano aqui pro pessoal não conseguir jogar do outro time.
Então, obviamente no Mix vai ser bem difícil fazer isso, essa coordenação toda, porque, sei lá, vocês vão jogar uma ou duas vezes com a mesma pessoa, vai ser difícil fazer essa coordenação toda, mas quando vocês estiverem jogando em time fica um pouco mais fácil. E é sempre legal antes de começar a partida vocês discutirem pelo menos o que vocês, o plano de vocês para fazer alguma coisa no mid, se vocês vão fazer alguma jogada, se vocês vão fazer isso que eu comentei de rotacionar aqui para rampa, de depois rotacionar para o ponto, com, por exemplo, o flanco de vocês subindo no telhado ali para pôr pressão neles, enfim. É uma discussão boa para ter junto com o time. Alguma coisa que eu não falei? Alguma dúvida de alguma classe específica, alguma coisa assim? Tá, beleza. Vamos lá. Vamos supor aqui agora então que vocês caparam um ponto e o ponto é de vocês. Vocês têm vantagem. Uber tá igual ou vocês têm vantagem. O que vocês vão querer fazer? O hold padrão desse mapa é aqui na rampa. E aí vocês vão me perguntar por quê. O principal motivo é esse telhado aqui. Agora eu vou falar por que do telhado ser esse motivo. Vocês estão vendo que esse telhado é inclinado a parte mais alta para lá e do outro lado ao contrário, né? Então imagine comigo aqui que vocês estão rodando aqui na rampa. O ideal para o outro time, já que vocês estão rodando na rampa, o ideal para o outro time vai ser vir aqui pelo Betis. Então imagine comigo. Sobe aqui o Demoman de vocês, o Scout ou o Soldier, enfim. Às vezes tem engenheiro que pode subir aqui também. Vocês podem simplesmente botar a cara aqui, spamar um pouco e o telhado vai proteger vocês depois. É só vocês andarem um pouquinho para trás e o telhado vai proteger. Agora imagine quem está aqui embaixo. É muito difícil matar alguém que está aqui porque o cara vai pôr a cara e ele vai sair do teu campo de visão muito fácil. A não ser pro Neoman, que o Neoman consegue spamar ali em cima. Mas, por exemplo, para um Heavy, para um Soldier, enfim, para todas as outras classes tirando o Neoman que dá dano em curva, vai ser muito difícil tirar alguém que esteja ali em cima. Então, por isso que quem tem a vantagem do ponto e quem geralmente vai ter um pouco de vantagem de Uber, enfim, a intenção vai ser rodar aqui. Principalmente por causa desse telhado. Porque imaginem o seguinte, vamos supor que vocês têm um ponto e vocês estão rodando na rampa e o outro time vem para a rampa deles. O que vai acontecer? A intenção de... Quem tá com pressa aqui de pegar o ponto logo antes que acabe o tempo é o time que tá sem o ponto, não é? Eu tô me ouvindo retorno aí. Biel, vou te mutar. Logo depois desmuta. Coitado. A intenção do... quem tem pressa aqui pra capturar o ponto é o time que tá sem o ponto, é o time que tá aqui na rampa. Então imagine o Demoman querendo spamar lá na rampa. Primeiro que é muito longe, segundo que ele vai ter que andar esse ponto inteiro pra chegar perto, por exemplo, pra trocar uma Uber. Ele vai ter que andar muito sem nenhum tipo de cobertura, ou qualquer outra pessoa do time vai ter que andar muito sem nenhum tipo de cobertura pra começar a contestar o combo que vai estar aqui tranquilão, só esperando o outro time contestar o ponto pra contestar, sei lá, defender o ponto. Com licença. Fala. E não tem a opção de lançar stick mais longe, tipo, de segurar? Sim, só que imagina aqui. Tu como Demoman, o tempo que eu tô segurando esse stick, só pra esse stick chegar mais longe. Não é mais fácil usar Quick ou uso ela? É verdade. Cara, assim, Quick tem pouca munição, tem que ficar recarregando toda hora. Eu não acho muito viável principalmente no HL. Então, justamente, é o que eu tô falando. É que eu não terminei, eu tô me precipitando um pouco, mas o que eu queria é que vocês imaginassem isso. Vocês têm o ponto e estão rodando aqui, e outro time, em vez de estar indo pelo Bats, por exemplo, eles estão vindo pela rampa. Eles vão tomar spam de todo mundo aqui, vão tomar spam de Sniper, vão tomar spam de um Heavy, vão tomar spam de um Demo, antes que eles consigam fazer algum dano significativo no combo de vocês. Então, sempre que vocês não tiverem um ponto, não tem por que vocês puxarem pela rampa. Justamente por esse motivo que eu falei. Vocês vão ter que atravessar muita área aqui sem nenhum tipo de cobertura. Vocês vão ter que peitar o dano do outro time inteiro olhando pra vocês. Então não tem por que vocês ficarem nessa área aqui da rampa do tóxico. O que vocês querem fazer quando vocês não tiverem o ponto é rotacionar pro Betis. Assim que vocês viram que vocês perderam pontos, vocês perderam muitos players, vocês não vão conseguir segurar, para de se matar, a não ser que vocês, claro, consigam fazer alguma pique importante, fazer uma pique num Demoman, fazer uma pique no médico. Mas caso contrário, vocês, o combo principalmente, rotaciona aqui pro Betis, fica aqui em cima,
Aqui vocês conseguem um ângulo de spam legal, e aqui vocês conseguem descer e começar a contestar o ponto mais rápido e com cover. Ou seja, se vocês começarem a contestar o ponto assim que vocês desceram do Bats, do homem do outro time vai ter que passar por cima das sticks de vocês, vai ter que, não sei, peitar um heavy que vai estar aqui na caixa. Aqui é uma área muito mais eficiente para vocês começarem a contestar o ponto e forçarem uma fight com outro time, do que comparável se vocês saíssem lá da rampa, tivessem que atravessar o ponto inteiro, começar a contestar, e nesse caminho todo vocês vão estar tomando spam. Só que aqui vocês têm um porém grande, que é o que eu tinha falado antes. Aqui vai ter o telhado, que vai ser vantagem para outro time. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é sempre manter esse telhado aqui spamando. O ente de vocês pode ficar spamando o mini ali no Bats, por exemplo, que vai meio que parar um pouco desse avanço do outro time no telhado. E aí vocês vão ter que fazer o máximo possível para forçar o pessoal a sair da rampa para contestar o ponto. Uma coisa que pode ser considerado um meta de fazer é pôr um heavy com a luvinha aqui no ponto, com o Fist of Steel, deixa ele bufado e põe ele aqui no ponto, ele vai contestar. Assim que ele começar a contestar, o outro time vai querer parar o ponto. E aí nessa hora que vai chegar o Demoman de vocês, spamando essa área aqui, spamando por cima, enfim, dando o máximo de dano que ele conseguir no pessoal que vai tentar parar o ponto. Isso daí é sobre hold ou sobre rollout? Não, eu tô falando já depois do rollout já. Isso aqui é tanto se vocês têm o ponto, quanto se vocês tivessem perdido o ponto. Aí que tá uma pergunta minha. Fala. E se acontecer essa mesma coisa do Heavy com Fist of Steel, só que se for num caso com um Demonite? Isso provavelmente não vai acontecer, porque não vai ter um Demonite jogando Ashfield. Se tiver, o cara tá trollando a partida e vocês vão derreter outro time porque eles não vão ter dano nenhum. Cara, se tiver um Demonite no ponto, você já ganhou, cara. Porque assim, imagina, o Demoman é a principal fonte de dano do time. Se ele estiver jogando, sei lá, de shield, sei lá, qualquer outra coisa que não seja stick e pipe, né, essa fonte de dano basicamente morreu, entendeu? Ele vai tancar um pouquinho mais de dano? Vai tancar, mas o outro time não vai estar tomando dano, entendeu? Então, sei lá, não é uma preocupação. O que eu posso falar aqui? Tá, vamos supor aqui, vocês têm um ponto, e o outro time começou a contestar o ponto. E vocês têm Uber e outro time tem Uber. Vai ser uma fight igual de Uber quando vocês têm vantagem. A intenção aqui vai ser fazer com que o outro time use a Uber antes de vocês. Ou seja, o Demoman de vocês pode vir um pouco mais agressivando aqui, tirar o pessoal do ponto. Uma coisa que eu gosto de fazer de sniper é rotacionar pela rampa lá por trás, lá pelo lobby, e vir aqui pela porta, dá pra dar 2 tiros de sniper aqui, tentar parar quem tiver no ponto. Caso não consiga, enfim, rotaciona de novo aqui pro tóxico, enfim. Então tentem parar o ponto, tentem spamar o médico do outro time pra fazer eles forçarem essa Uber antes de vocês. E a intenção da Uber vai ser aqui, uma Uber basicamente num pyro, tentando empurrar e trancar o pessoal, por exemplo, trancar o pessoal nessas caixas aqui, ó. Imagina um pyro de vocês empurrando o pessoal aqui na caixa, vai trancar o pessoal aqui, e pode vir, por exemplo, o Demoman spamar o pé de quem tava nessa Uber aí pra finalizar. Então uma Uber de pyro e Demoman é bem eficiente aqui pra defender o ponto. Agora, caso contrário, quem tiver querendo atacar o ponto, o legal vai ser uma Uber rápida, para que vocês consigam não ter tanta desvantagem nessa Uber. Ou seja, para que vocês consigam já logo... Pergunta, o Med divide Uber com Heavy também ou é só em Pyro e Demo? Uber no Heavy é só se o Heavy for morrer. O único motivo de dividir Uber no Heavy é se ele for morrer. A intenção do Heavy em todas as fights de Uber é ficar atrás e se posicionar pro post Uber. Ou seja, se o Heavy estava aqui na rampa, por exemplo, segurando o bomb e tal, fazendo spy check pro médico, segurando o bomb do outro time, quando ele viu que vai rolar uma Uber, a intenção dele vai ser rotacionar para onde ele consiga dar dano no pós-Uber. Ou seja, outro time vai estar rolando um caos aqui, porque vai estar rolando uma Uber e tal, uma fight de Uber, e vocês imaginem um Heavy aqui com 150 de HP esperando essa Uber acabar, literalmente derretendo qualquer um que entrar na sideline dele. Então, Uber do Heavy não é útil e não é aconselhável, não vai ser uma Uber que vai conseguir fazer muita coisa.
Principalmente porque imagina um Heavy saindo aqui da rampa, ele vai ter que andar até aqui pra ele conseguir fazer alguma coisa, porque ele só dá dano em quem ele consegue ver. E ele é um boneco muito lento, então ele vai demorar muito pra chegar aqui. No tempo que ele chegou aqui já acabou a Uber, entendeu? Então o Uber no Heavy só mesmo pra salvar ele, caso ele vá morrer assim, o médico vai lá e dá um flash nele só, pra que ele saia vivo. E aí o que eu tava... Foi? Eu só acho que tem algumas situações que seriam interessantes pro Ev ter Uber. Tipo, quando, por exemplo, quando o Ev tá, sei lá, teve vezes que isso aconteceu comigo já. Tipo, quando o Ev tá próximo do inimigo, velho. Tipo, eu acho que o Ev tem muito DPS por segundo, mano. Se o Ev tivesse próximo, eu acho que seria bem eficaz. É porque ele dá muito DPS. Tá, mas agora me explica aqui na situação que eu tô falando, como é que tu vai pôr um Heavy no meio do outro time lá pra dar dano? Pra ele receber uma Uber. É o que eu falo, esse jogo é situações. Obviamente vai ter uma situação que não é essa aqui, obviamente, mas vai ter uma situação que uma Uber no Heavy pode ser boa. Por exemplo, ele pega sei lá, o combo de vocês pega o outro time de surpresa e vocês estão muito perto do outro combo. O Heavy chega aqui e derrete todo mundo. Mas para isso não vai acontecer, por exemplo, nesse mapa aqui. Não nessa situação que eu tô falando. Por isso que eu falo, o Uber no Heavy, sei lá, 99% das vezes vai ser para salvar ele, ou o Heavy vai ficar atrás esperando para participar do pós-Uber, porque ele vai estar com bastante vida, ele vai pegar qualquer um que tenha tomado dano durante a fight do Uber. Não, sei lá, o Uber no Heavy é meio, pelo menos nesse mapa aqui, nessa situação aqui é meio inútil. Vai gastar, sei lá, 4 segundos de um Uber no Heavy para ele chegar aqui, já vai ter logo acabado a Uber, ele vai tomar todo o dano do mundo. Ele é o boneco mais gordo de todos. Então não tem muito por que fazer essa divisão de Uber dele. Enfim, voltando. E aqui, como o time que está atacando, quando vocês estão atacando aqui e vocês querem forçar a Uber lá, eu acho que o mais aconselhável é fazer dar um flash rápido no Demonman. O Demonman pula e vocês trazem um Scout ou um Pyro. Pyro pode até vir com como é que é o nome? Com Detonator, fazendo jump, enfim, pra chegar e ficar na cara mesmo do outro time. E aí vocês conseguem dar bastante dano e fazer com que o médico do outro time divida bastante essa Uber. Ele dividindo bastante essa Uber, então mais ou menos que a Uber vai ficar parecida, no final das contas, o tempo de duração dela. E aí o que vocês vão querer fazer é que o Demonman de vocês spame o máximo possível essa área, deixe o máximo trapado possível, enquanto tá rolando essa Uber. Quem não estiver fazendo nada, vem para um ponto aqui. Obviamente, não toma dano à toa. Pro médico vocês não precisar ficar dividindo Uber em muita gente. Então, vem pro ponto, conteste o ponto. E o mais importante de tudo, vocês têm que se posicionar muito bem pro pós-Uber. Porque muita gente acha que a hora da Uber é a hora mais importante da partida, mas de uma fight, enfim. Mas, na verdade, o que é mais importante é o pós-Uber. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma Uber muito boa, que se esforçaram o médico dos caras rápido, de nada adianta se o time de vocês estiver, sei lá, todo recuado ou todo mundo junto no mesmo lugar, porque vocês vão tomar muito dano, ou vocês não vão conseguir participar da fight do pós-Uber. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, que enquanto o Uber tá rolando aqui, não necessariamente vocês precisam pular para já dar dano. Vocês esperam o Uber acabar e tal, e esperem o play, sei lá, vai sempre na fight de Uber vai sobrar alguém perdido, e aí vocês podem focar essa pessoa. Então, durante uma fight de Uber, se vocês sabem que tá rolando uma Uber, se posicionem para fazer um bomb, se posicionem para finalizar o dano que rolou nessa Uber. Por exemplo, como um Soldier. Viu que tá rolou a fight da Uber aqui, só espera um pouco, espera essa Uber acabar, vai estar rolando um caos na call do outro time, tanto caos de dano, quanto, enfim, call de cura, pedindo cura, enfim. E esse vai ser um momento que vocês podem se aproveitar para finalizar com outro time. Ou seja, se tiver um Soldier aqui, ele viu que tá rolando uma fight de Uber, espera um pouco, espera acabar a fight, ele vem e bomba aqui e dá o máximo de dano que ele conseguir aqui no combo nesse pós-Uber. E o resto do time vem acompanhando. Eu vou ter que sair aqui, alguém pode me mandar essa aula depois? Vai ficar salva a aula e vou mandar o link, pode ficar de boa. Enfim, essa vai ser mais ou menos a ideia dessa Uber para forçar a Uber inimiga. É legal... Principalmente no momento tem que participar dessa Uber. E aí vocês podem variar entre, sei lá, um Scout e um Pyro, por exemplo. Pyro, sei lá, pulando aqui de Detonator. Ou simplesmente o Scout rushando seco aqui no outro time para forçar essa Uber o mais rápido possível.
Agora vamos supor que vocês. É uma coisa muito, muito importante em King of the Hill, que eu tento sempre falar, para fazer sec. Vamos supor que vocês não têm o ponto, então vocês acabaram rotacionando aqui pro Bets. Vocês estão sem o ponto e outro time tem vantagem de Uber. O que acontece? Quando vocês não têm o ponto, caso vocês morram, o tempo de spawn de vocês vai ser, não literalmente, mas vai ser basicamente metade do tempo de spawn do time que tem o ponto. Ou seja, se vocês vão, sei lá, se matarem, o tempo de spawn de vocês vai ser em torno de 7 segundos, e se alguém do outro time morrer, o tempo de spawn dele vai ser 15, 16 segundos, se eu não me engano. Isso abre uma oportunidade grande para quem não tem o ponto, e quem principalmente não tem o ponto e tem desvantagem de Uber, fazer um sec. O que é o sec? Vocês têm que coordenar com o time de vocês. O sec, sei lá, precisa de pelo menos 2 players, mas pode ser basicamente todo mundo, menos o médico e o heavy. Pode tentar fazer essa jogada junto. E vocês vão simplesmente tentar se matar pelo médico do outro time, para que vocês recuperem essa vantagem de Uber. Mas no mínimo vocês têm que ter 2 players. Principalmente Soldier, principalmente Demo. Ajuda muito, muito se vocês tiverem um spy posicionado, por exemplo, aqui na rampa. Vamos supor que o time inimigo tá aqui, né? Fazendo o hold aqui, e o médico tá aqui na área. É muito, muito legal que vocês tenham um spy posicionado aqui para dar um decloak, para tentar um stab em alguém do combo, para tentar finalizar o médico na pistola, enfim. Então, sempre que vocês não tiverem um ponto, vocês acabaram, por exemplo, de perder o ponto, o médico de vocês morreu recentemente, e vocês receberam a call de que os caras estão com Uber ou estão próximos de ter Uber, organizem uma sec wave dessa. Chama o Demoman de vocês, chama o Sword de vocês, pega um buff aqui, enquanto eles estão pegando o buff e tal, se organizando, vai ser o timing mais ou menos do Spy passar atrás e se posicionar, e aí vocês basicamente esperam pela call do Spy, por exemplo, para fazer esse combo. Então vocês vão simplesmente se jogar aqui na rampa dos caras e tentar dar o dano suficiente para forçar o médico ou dropar o médico, enfim. Eu gosto de rushar no médico com uma detonadora, assim, para fazer aquilo com queima machado, se eu conseguir. Pode ser também, é outra opção viável também. Tem bastante pyro também que gosta de usar, por exemplo, o jetpackzinho. Então pode usar jetpack. Eu não tenho jetpack. Só pegar na loja. Esse kill do queima machado que você falou aí é meio arriscado, cara. Tipo, você vai no Med, tem um heavy meio atento no telhado aí, você é derretido pra até chegar em cima do Med. Então, por isso que o Sec Wave tem que ter, sei lá, mais de 2 pessoas. O heavy não vai conseguir sozinho parar o Demoman e um Soldier, entendeu? That's right. Então a intenção é vocês coordenarem o máximo de gente possível. Importante nessa hora que o médico de vocês esteja safe e esteja com alguém. Geralmente vai ficar um heavy com o médico. Então o médico, depois que buffou o pessoal, pode recuar mais, pode ficar aqui nessa área. O heavy vai ficar encarregado de ficar fazendo spy check, enfim, defendendo o médico. E enquanto o time vai fazer esse sec lá no bats inimigo, na rampa do time inimigo. Para tentar forçar o médico. E isso não é tão grave vocês se matarem lá, porque o tempo de spawn de vocês é relativamente rápido. Então, se vocês fizerem uma pick boa, mesmo que vocês se mataram, por exemplo, se matou 3 pessoas lá, se matou o demo de vocês, morreu também o Soldier e o Spy. Vocês levaram, por exemplo, algum player do combo, por exemplo, um Demoman, forçaram um Uber, enfim. Vocês podem considerar fazer uma fight sem Uber, porque simplesmente o Demoman deles não vai ter dado spawn. Ele vai demorar o dobro do tempo de vocês dar spawn. Então, ou seja, vocês fizeram um sec lá, fizeram uma pick, fizeram um force de Uber, enfim. Vocês venham rapidamente pro Bats e comecem a dar engage nessa fight, porque eles não vão ter o Demoman, não vão ter a principal fonte de dano do time. Claro, não vai ser sempre que vocês vão fazer uma pick no Demoman, no médico, mas vocês têm que trabalhar o máximo possível ao redor das picks que vocês pegam. Uma coisa também que acontece muito em King of the Hill, que vocês podem fazer também, é fazer fight sem Uber. Às vezes o time fica esperando para pegar Uber, por exemplo, rola uma pick aqui, rola uma pick lá, mas nenhum dos times tem Uber, e aí o time que tá sem o ponto acaba ficando muito passivo. Muito passivo porque não tem a Uber, e aí fica o médico esperando para carregar Uber e tal, e fica, sei lá, por 30 segundos o time fica sem tentar fazer nenhum tipo de jogada, só jogando em volta dessa Uber. Então é muito bom também vocês trabalharem, tentarem fazer um push quando nenhum dos times tem Uber. Porque simplesmente não tem nenhuma razão para vocês ficarem lá atrás esperando a Uber se o outro time também não tem. Então, do mesmo modo que vocês fizeram uma fight com Uber, tentem fazer uma fight sem Uber, tentem trabalhar o máximo possível ao redor de pick. Então, por exemplo, vocês fizeram uma pick no combo,
sei lá, qualquer pick. Se vocês tiverem vantagem de pick, significa que vocês têm vantagem nessa fight. Então, se vocês tiverem picks boas, façam fights, deem commit em fights sem Uber. Mas que eu posso falar pra vocês? No bets aqui, por exemplo, quando vocês estiverem no bet de vocês, teoricamente o outro time vai estar na rampa, né? É legal vocês tentarem passar atrás com o Scout, passar atrás com o Soldier, muitas vezes Spy também, porque vocês conseguem meio que dominar essa área aqui do bets. Vocês não deixam, por exemplo, o Engie ficar pondo o TP aqui ou aqui embaixo, e aí vocês dominam essa área aqui. O bom disso, vocês podem, tanto quanto tirar o TP ali, vocês podem vir aqui, agressivar um pouco mais na base, tirar o TP do Engie, enfim. E daqui vocês podem partir para uma coisa mais agressiva, vocês podem tentar ficar spamando a rampa daqui, o Soldier pode ficar incomodando na rampa, enquanto o Soldier incomoda aqui da rampa. É sempre bom também, não só dar dano, mas causar distração. O que acontece? Se o flanco de vocês estiverem dominado bets, os caras vão ter que se preocupar com dois lugares principalmente. Eles vão ter que olhar para o bets deles para tentar dar um pouco de dano, e eles vão ter que olhar para essa área do telhado e para a área do ponto. Então, no primeiro momento o dano deles estava só aqui, estava todo mundo olhando para essa área, vocês meio que vão dividir o dano deles, fazendo com que meio a meio, metade do time olhe para o ponto e outros players olhem para o bets. Então vocês já causam um pouco de distração, o que o combo de vocês pode usar para agressivar mais, porque eles não vão estar tomando tanto dano. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Razorback é bom? Cara, Razorback eu só recomendo usar se o Spy estiver enchendo muito saco, mas se o Spy estiver enchendo muito saco, eu recomendo mais jogar junto do combo e aproveitar do Spy Check do resto do time. O Sniper nesse mapa aqui não é tão forte, a não ser que o outro time faça muitos erros. Nesse mapa vale a pena arco. Se você souber jogar, vale a pena sim. Por quê? Porque esse mapa é muito reto. Basicamente, todo mundo vai estar no mesmo nível. Então, spamar de arco é um pouco até fácil, assim, ficar spamando de arco enchendo o saco. Porque vai sempre spamar os mesmos lugares. Vai spamar no barril, vai spamar na rampa, vai spamar beds aqui onde tem aquele vidão lá atrás. Vai spamar ali em cima. Então, é basicamente sempre o mesmo ângulo. É um mapa viável para jogar de arco. Uma coisa que eu esqueci de falar é posicionamento do TP do Engie. Tem Engie que gosta de... Não consigo entender muito bem, mas tem gente que gosta de pôr o TP aqui em cima, ou por aqui embaixo, escondido, sei lá. Eu não acho muito bom esse TP aqui para essa área da rampa, porque vamos supor que o time de vocês não tem o ponto, e o Engie de vocês pôs esse TP aqui. Vocês vão ter que sair daqui do TP e dar a volta inteira para chegar onde vocês estão, onde o time de vocês está fazendo teoricamente o push, né? Vai querer fazer o push ali pela área do bets. Vai ter que rotacionar tudo isso, e nesse meio do caminho pode ter alguém aqui esperando, pode ter um Soldier que passou rampa, pode ter alguém que passou flanco e vai estar esperando alguém sair do TP. Então, nunca façam esse TP aqui em cima, esse TP aqui para a área da rampa, de preferência um TP aqui embaixo, ou mesmo um TP aqui em cima. Nessa área aqui, bem mais... vai ajudar bem mais o time. Uma coisa que eu não tenha falado, velho, não lembro. Alguém tem alguma dúvida do mapa? Alguma dúvida de... TP no canto do Bets é bom? Então, pelo mesmo motivo que eu não gosto de fazer que tenha um TP lá no cantão, eu não gosto que tenha um TP nesse outro canto. Porque vamos supor, o combo tá rodando lá na rampa, o TP vai estar muito longe. Por exemplo, um Heavy pegou o TP, ele vai estar aqui, ele vai ter que dar a volta inteira no mapa para chegar lá na rampa. Por isso que esse TP no meio aqui é melhor. Puxe por baixo como evitar. Vamos lá. Vamos supor aqui que a gente tá no time Blue, a gente tem um ponto e o outro time vai querer puxar por baixo. Vai ser basicamente a função de 2 players aqui, para fechar esse bar. 2 ou 3, né? O Soldier de vocês, teoricamente, ele pode ficar aqui em cima, junto com o Engie, enfim. O Soldier vai rotacionar bastante nesse mapa, mas numa situação de hold, geralmente ele vai querer ficar aqui mais atrás, aqui mais passivo, defendendo o flanco. Então o Soldier de vocês consegue fechar essa área muito bem, que ele consegue pôr a cara aqui, spamar e sair fora para pegar HP ali atrás. Outra pessoa que vai ser responsável por fechar esse push aqui é seu Demoman. Simplesmente o Demoman spamando aqui com stick,
somando com o pipe, ele consegue fechar, que é uma área muito fechada pro outro time puxar. E o último cara que vai fechar esse push por baixo, pra não deixar os caras ir, vai ser o sniper aqui da rampa. Ele não precisa dar cara pra rampa, ele pode ficar aqui mais fechadinho. Ele simplesmente vai esperar o pessoal passar na mira dele e ficar dando bordão, carregando todo mundo ali, incomodando todo mundo que tentar fazer esse push por baixo. E a outra coisa, eles vão ter que... Se o outro time estiver fazendo esse push por baixo, eles vão ter que andar muita área sem nenhum cover pra conseguir forçar uma Uber de vocês, por exemplo. Então, uma coisa que vocês podem ter em mente é, caso eles já tenham ganho um pouco de espaço aqui, vocês tentem forçar a Uber deles. Não é nem mais contestar essa área do mapa, é forçar a Uber deles. Então, por exemplo, pode pular um Soldier lá do Bats, enfim, alguém pulando médico. Para forçar essa Uber cedo, eles vão ter que andar muito, eles vão ter que cobrir muita área para chegar perto do médico de vocês, para chegar perto de forçar, enfim, dar dano no time de vocês o suficiente para forçar a Uber. Então tentem forçar essa Uber cedo, caso eles ganhem muito espaço. E aí vocês repuxam aqui com a vantagem de Uber que vocês têm. Muitas vezes... Pode falar. Não, termina aí a pergunta. Muitas vezes eu vejo o médico jogando HL se desesperar quando vê uma Uber. Tipo assim, logo que ele vê que rolou uma Uber, ele já quer usar a Uber rápido para que ninguém morra e tal. O que vai diferenciar o médico iniciante do médico mais experiente vai ser, obviamente, além de outros motivos, vai ser esse tempo que ele vai usar a Uber. Por exemplo, ele viu que o pessoal usou a Uber lá atrás. Vocês têm que ter em mente que não precisa já logo usar a Uber aqui. Vocês podem esperar, recuar um pouco. O pessoal usa o termo kaitar, né? Tipo, recuar um pouco, esperar o tempo da Uber dos caras passar, e aí sim vocês usam a Uber de vocês para destruir quem estiver aqui. Então tenham isso em mente. Se vocês, por exemplo, se o médico de vocês não tá em risco, não tá tomando dano, e ele viu que ninguém do time aqui, do combo, principalmente, ninguém vai morrer, não tem por que usar essa Uber logo. O ideal é recuar, esperar essa Uber acabar, mesmo que o pessoal comece a contestar o ponto, recua um pouco, espera a Uber acabar, e aí sim vocês recontestam essa área toda aqui que o outro time tava contestando antes. Vocês param um ponto e param ali, onde quer que eles estivessem puxando. Isso vale para qualquer tipo de push que estiver acontecendo. Se outro time estiver puxando por aqui, por exemplo, e o médico de vocês está numa posição mais safe, vocês deram a call que tá rolando uma Uber, o ideal que vocês podem fazer é recuar bastante o médico de vocês, espera um tempinho, espera 4, 5 segundos, vai ser o tempo suficiente para acabar a Uber, e aí sim vocês repuxam com a Uber de vocês e para defender o ponto. Outra coisa que eu vejo muito acontecer no Mix é o ponto ser capado quando o time tá com Uber. Ou seja, meu time tem Uber para defender o ponto, mas acaba perdendo o ponto por aparentemente motivo nenhum. Então se tiver rolando muita pressão no ponto, vocês têm que lembrar que o ponto é o que controla que vai dizer quem ganha ou perde esse mapa. Então não tem por que vocês ficarem segurando uma vantagem de Uber se vocês vão perder esse ponto. Então não tenham medo de usar esse Uber no demo, usar esse Uber. Agora sim é uma situação que pode ser até uma Uber no Heavy, se o Heavy estiver aqui próximo ao ponto, pode ser uma Uber só nele para ele limpar quem está aqui no ponto. Enfim, usem a Uber para segurar esse ponto, não tenham medo de usar essa Uber. Mas saibam também considerar se vale a pena ou não, porque pode estar rolando, o pessoal está contestando o ponto, mas vocês tomaram muitas picks, por exemplo, se não tem um Demoman, se não tem um Pyro, sei lá, Sniper, vocês tomaram muita pick no combo de vocês. Então talvez não seja a hora ideal de usar esse Uber, talvez vocês possam simplesmente rotacionar lá pro Bats, e aí sim vocês, depois de ter perdido o ponto, aí sim vocês fazem esse repush aí com a vantagem de Uber que vocês guardaram. Mas aí vocês têm que saber considerar isso. Se vocês tiverem player suficiente vivo, não tem por que vocês ficarem segurando o Uber e deixar o outro time pegar o ponto. Fala aí, Ulano, o que ia falar antes. No caso de evitar o push por baixo, você deu o exemplo se a gente estivesse com o ponto e estivesse segurando na rampa, que é o correto. Agora, se eles tiverem com o ponto, com vantagem, e quiserem agressivar no nosso combo ali no Bats, porque daí o ideal, né, se a gente não tem o ponto, o ideal é estar aqui no Bats. E aí, se os caras querem agressivar pra cima da gente aí, por exemplo, de baixo. Por baixo. Aí é mais fácil. Não, entendi. Por baixo vocês vão conseguir. Primeiro que vocês vão ter a call muito cedo do combo dos caras.
eles vão estar basicamente fazendo cagada, porque eles vão estar deixando de ficar no melhor lugar para fazer o hold, para ficar no bets, ou debaixo do bets, e fazer toda essa rotação. Então vocês vão ver muito cedo o combo dos caras. Primeiro vocês vão ver que o Bin não vai estar aqui, que o médico não vai estar aqui curando. Vocês vão ver que os caras vão estar dando toda essa rotação para passar por baixo. E vocês, com algum player aqui, vocês conseguem ver cedo que o combo dos caras está aqui embaixo. Vocês também conseguem spamar muito aqui, podem pôr um heavy aqui só pra spamar o médico, vocês conseguem cedo forçar essa Uber, entendeu? Aí caso vocês tomem essa Uber aqui na cara, vocês simplesmente rotacionam e saem fora. É muito, muito difícil uma Uber assim por baixo dar certo, porque ela consegue. Essa jogada consegue ser spotada muito de longe. Jogada pra dar certo aqui embaixo é mais uma coisa mais. Não sei, tipo um heavy flanqueando. Às vezes funciona o heavy, vem aqui sozinho, fica com a minigun baixa e tal, e abusa um pouco desse red glitch aqui pra tentar pegar alguém despreparado aqui, alguém distraído. Mas Uber mesmo, muito, muito difícil funcionar. Uma Uber, porque ela vai ser explodada muito cedo. Vocês podem mandar alguém pra se matar na Uber pra tentar forçar, tanto quanto o médico já estiver aqui embaixo, quanto se eles estiverem rotacionando. Então, mandem um soldier se matar aqui neles, porque aqui na verdade é um lugar muito fácil para fazer um bombe. Vem um soldier de vocês, por exemplo, da rampa, até ele chegar nessa área aqui mais ou menos, ninguém vai conseguir ver ele direito, de alguém que estiver aqui embaixo. Então, mandem ele fazer um bombe aqui para conseguir forçar essa Uber cedo. Mas eu acho que não é um motivo muito grande de preocupação, principalmente quando o outro time tiver vantagem, tanto do ponto quanto de Uber, eles não vão querer. Não sei, só se os caras foram meio brain dead, assim, querer fazer esse tipo de jogada. Mas geralmente o que acontece quando se tem vantagem de Uber é simplesmente esperar e ficar spamando e contestando essa área do ponto. Beleza. E crits? Quando usar? Como usar? Tá, vou falar da crits um pouco então. Tem bastante gente que gosta de usar crits logo de início. É viável, porém uma crits não é tão forte quanto uma Uber, né? Apesar de que ela carrega 20% mais rápido. Então, por exemplo, vocês vão ter uma Uber aí em torno de sei lá, 45, 50 segundos. E a crits vocês vão ter ela em torno aí de 35, 40 segundos. Builda bem mais rápido. Não sei, que eu não gosto muito de jogar de crits, mas isso é mais preferência minha. Vocês podem usar a crits direto no mid, é comum ver isso acontecer. E aí, a ideia da crits é sempre estar na vantagem, ou seja, estão jogando de crits, assim que pegar, vocês precisam usar essa crits, vocês precisam spotar o time inimigo, onde está o combo, principalmente onde está o médico, porque se os caras não tiverem de crítico, logo eles vão ter a Uber, e aí é simplesmente o counter da crits, é o Uber normal. Então, logo que vocês pegarem essa crits, vocês vão ter que usar, já spota rápido onde está o médico dos caras, pra tentar dropar esse médico, matar ele, enfim. Pra vocês sempre ficarem nessa vantagem. Mano. Mix? É Mix? Cadê o Mix? Acabou agora, a galera chegou. Não, desculpa interromper, mano. Desculpa. Então, mano. Tá, só deixa eu terminar de falar do crits aqui. Por exemplo, vocês acabaram morrendo e vocês estão na desvantagem agora. Vocês estavam com crits antes. Vamos supor que os caras têm já, sei lá, 50% de Uber. Não tem muito por que ficar insistindo na crits nesse momento, porque outro time, obviamente, vai ter Uber antes e eles vão ver essa crits chegando. O Spike consegue simplesmente fazer ele checar com a Medgun. Então, talvez, assim, no momento que vocês perderam a vantagem dessa crítica, talvez seja a hora de mudar ela. Por exemplo, foi o que eu falei, os caras estão, sei lá, com 50%, vocês perderam o médico e tal, não tem por que vocês continuarem de crítico, porque os caras vão ter a Uber, a não ser que vocês consigam fazer um force, a não ser que vocês consigam fazer uma mad pick, enfim. Mas é um bom time, sabe cauterar uma Uber, porque primeiro que eles não vão, um bom time não vai ficar dando mole com o médico quando souber que o outro time tá de crítico. O médico vai geralmente ficar bem mais recuado. O que vai acontecer é que o time dele vai tomar críticos por ele, e aí o médico vai, sei lá, pelo menos tentar sair vivo, teoricamente vai sair vivo, e aí ele vai estar com essa vantagem. Então, a ideia da crítica é mais para surpreender, talvez. Por exemplo,
morreu os 2 médicos, talvez é uma hora legal de pegar uma crise, porque vocês vão buildar essa crise mais rápido e vão ter essa vantagem. Não sei, tem muita coisa que se considerar. Fazer Uber com Scout vale a pena em modo geral? Cara, fazer Uber com Scout nesse mapa sim, mas principalmente com a intenção de ou fazer pique no médico ou forçar o médico rápido. Então, por exemplo, vocês não têm um ponto e vocês têm vantagem de Uber, por exemplo. A intenção é fazer com que, por exemplo, vocês vão usar dar um flash no Demoman, o Demoman vai pular aqui, vai tentar dar o máximo de dano possível, e aí vem o Scout por baixo, tentando finalizar esse dano. A intenção vai ser matar o médico, obviamente, porque senão vocês vão estar em desvantagem de Uber, vocês acabaram de usar. E caso seja numa situação que os 2 times têm Uber, também é legal usar no Scout, fazendo a mesma coisa. Então o Demon pode pular aqui, por exemplo, dar dano no médico e tal, e vem o Scout e tenta finalizar esse dano forçando. Nessa situação de Uber normal, pode ser tanto um Scout quanto um Pyro, sei lá, com um Detonator, por exemplo, pulando no meio do outro time. Mas é sim viável nesse mapa aqui. Uber no Scout. Deixa eu ver aqui mais. Scout, o que eu faço se o time inimigo estiver fazendo rollout por baixo? Simplesmente vocês vão matar eles todos, velho, muito fácil. Eu falei um pouquinho no rollout, eu vou falar pro pessoal que chegou agora, bem resumidamente. A maioria do time de vocês, pelo menos Demonman, Pyro, Sniper, sei lá, às vezes Heavy pode vir por aqui ou pela rampa, Médico pode vir aqui pela garagem ou pela rampa, pra jogar um pouco mais safe, e o Heavy pra parar o bomb. Mas, enfim, o que vai acontecer no caso o outro time faça um rollout por baixo? Vocês vão ver que não vai ter ninguém aqui na porta, não vai ter ninguém aqui na rampa, e vocês vão começar a avançar, e obviamente esse ponto é transparente, vocês conseguem ver embaixo. Os caras vão perder muito tempo indo pelo Bats, dando a volta embaixo, então muito cedo vocês vão ter a count que o combo dos caras está por baixo. Então simplesmente um Demon aqui por baixo, um Sniper aqui no Toxic ou na rampa, e um Soldier aqui em cima consegue fechar essa área muito fácil, por se tratar de uma porta simplesmente apertada. Vocês podem também, sei lá, deixar um Heavy aqui no Tóxico junto, perto do Sniper e tal, dando dano aqui em quem quiser sair. Mas enfim, é muito fácil de counterar porque é uma área muito fechada, o Demonman de vocês consegue fechar muito fácil. O Soldier consegue fechar, spamar, caindo e voltando, pegando HP. E o Sniper aqui no Tóxico ou na rampa consegue fechar essa área caso os caras, sabe, consigam passar pelo spam do Demon, eles vão ter que peitar um Sniper ainda esperando aqui, um tiro carregado esperando alguém passar. Então não é uma preocupação muito grande esse rollout por baixo, hein? Pergunta. Fala. Como é que um Pyro pode agir numa situação que a gente tá sem um ponto? Então, geralmente o Pyro sem um ponto vai estar preocupado em fazer spy check, defender o médico dele e parar bomb, porque geralmente, pensa aqui comigo, vocês vão estar aqui sem um ponto, mas vocês têm, por exemplo, vantagem de Uber. Pode acontecer de o Soldier e o Spy do time inimigo querer combinar uma jogada entre os dois, sei lá, o Soldier bomba, o Spy dá decloak aqui atrás e tal, e tenta fazer uma pick no médico de vocês, que tá com vantagem. Então, principalmente parar bomb, fazer spy check. Eu vejo muito Pyro durante os mix. Por exemplo, passou vocês estão jogando aqui, né? Querendo puxar pelo Bats, e aí passou um Soldier lá pelo outro lado. Eu vejo o Pyro sair daqui, dar a volta inteira e querer brigar com o Soldier lá do outro lado, deixando o médico dele sem spy check, deixando o médico dele mais vulnerável a um bomb, entendeu? Então, vai ser uma hora mais de ficar junto com o médico, fazendo spy check, protegendo ele, parando o bomb. E outra coisa, caso a situação seja o contrário, caso vocês tenham desvantagem de Uber, o Pyro também vai ser um dos caras que vai querer bombar na rampa do outro time para tentar forçar essa Uber, para tentar dropar esse médico. Geralmente, para fazer esse bomb vai ser Soldier, Demon e um Spy, por exemplo, posicionado lá atrás esperando para dar um decloak. Mas Pyro pode ir junto, Scout pode ir junto, pressionando aqui de cima do telhado. Eu já vi, para vocês terem noção, eu tava assistindo uma partida Invite um dia, o Ange pôs uma mini center aqui, ele usou a Wrangler e deu meio que aquele jump com a Wrangler e caiu em cima do médico dos caras e forçou uma Uber. Então, também, sei lá, todo mundo, menos quem for ficar com o médico, geralmente fica um Heavy junto com o médico, protegendo ele mais recuado. Todo mundo pode fazer esse sec aí pra forçar outro médico. Mas basicamente a função do Pyro vai ser essa. Vai ser ficar junto com o médico,
dando reflect no dano que estiver vindo da rampa e parando o bomb. Basicamente vai ser essa a função do Pyro. Já pegou a visão, né, Ada? Mais alguma dúvida? Posicionamento, classe, alguma coisa que eu tenha falado de, sei lá, troca de Uber, enfim. Mid, pessoal que chegou agora. Eu não sei se você falou com o que... Pyro. O que foi, ô Naru? Eu tava em dúvida com o Pyro. Tá, Uber e Pyro, os dois Ubers, tanto quando vocês estiverem fazendo Uber para defender quanto Uber para atacar, Uber e Pyro é viável pelo fato que o Pyro consegue deslocar o pessoal do outro time. Ou seja, o Pyro consegue agressivar aqui, por exemplo, o outro time tá usando o Uber aqui em vocês. O Pyro consegue meio que passar atrás, por exemplo, no Demoman, jogar o Demoman lá pra casa do caralho, e aí finalizar esse Demoman que vai estar sozinho e vai ter perdido a Uber. Caso vocês estejam atacando, uma Uber Empire é bom também, porque ele pode fazer, por exemplo, um jump com o Detonator e cair na frente do outro time aqui na cara de todo mundo. Ele dá, consideravelmente, ele dá bastante dano, junto com o Demoman, que pode, por exemplo, como eu tinha falado antes, pular aqui no telhado e spamar todo mundo aqui. E na defesa, simplesmente, o Pyro pode ficar apertando o mouse 2. Por exemplo, vocês estão aqui defendendo o ponto, os dois times têm Uber, e o outro time usa aqui na cara de vocês. Vocês podem simplesmente usar uma Uber no Pyro, apertando o mouse 2 aqui, empurrando todo mundo de volta para que a Uber dos caras seja inútil. Mais ou menos essa é a ideia de Uber no Pyro. Você joga de The Grizzly? Pode ser The Grizzly, pode ser... Não, de Lanzinho, você joga de The Grizzly? Eu não sei se eu jogo de The Grizzly ou de Stock, cara. Nesse mapa aqui é melhor Stock Detonator, porque dá mais dano. Como você vai jogar de Detonator, aí Stock vai dar mais dano, tipo, quando você for pular nos caras também. Eu acho melhor. Pode ser. Aí é mais questão de como vocês jogam, né? Não, é meta. Eu tô aprendendo a jogar de Ken Machado. Eu não, sei lá, pessoalmente não gosto muito. Acho que o Power Jack é bem mais, sei lá, bem mais gostoso de jogar. Mas enfim. Alguém tem alguma dúvida de rollout? Alguém que chegou agora aí? Sei lá, posicionamento. Scott, Quick Fix em que situações se encaixa melhor em Ashe? Cara, Quick Fix é muito bom quando tá rolando fight em overtime. Por exemplo, o outro time tá com... o time de vocês tá zerado no ponto, ou seja, vocês têm 0 minutos no ponto, mas o outro time tá com ponto e tem, sei lá, 30 segundos. Se vocês perderam o médico, talvez seja interessante vocês pegarem o Quick Fix, porque ele cura mais rápido, pra vocês fazerem essa última fight, porque, querendo ou não, vai rolar só mais uma fight aqui. Então, o Quick Fix vai acabar curando mais, talvez não dê, porque teoricamente não vai dar tempo de pegar uma Uber, então talvez vai dar tempo de pegar, por exemplo, uma Uber de Quick Fix. Mas tirando essa situação de overtime aí, de fight aí no finalzinho da partida, não vejo o Quick Fix sendo muito viável nesse mapa aqui. Não só nesse mapa, mas nos outros mapas também. A não ser que vocês queiram trollar o mix igual o Warrior faz, todo mix. Scott, vale a pena como fazer rollout saindo pelo Bats? Cara, não, eu tinha comentado isso antes, mas acho que vocês devem ter chegado atrasado. O esquema do Bats, primeiro, se vocês vierem Bats, o outro time, teoricamente, se os caras tiverem um pouco de cérebro e souberem se posicionar bem, eles vão estar saindo pelo shutter ali e tentando rotacionar. Na verdade, deixa eu falar como é o rollout ideal de novo. O rollout ideal vai ser o Demoman de vocês saindo aqui, tentando trocar dano com o Demoman do outro time que vai também estar saindo por lá, e todo mundo vai querer rotacionar para a área da rampa. Porque aqui vocês vão tomar um bomb. Vai ser mais difícil os caras da bomb. O heavy de vocês pode vir aqui pela rampa e já ficar parado aqui esperando o bomb. O médico pode vir junto com ele, para ele não passar na sightline do sniper que vai estar lá na porta. Então, se o médico quiser vir junto com o heavy, que pode vir, e aí já vem curando o demo logo em seguida. O sniper de vocês vai estar provavelmente posicionado aqui, tentando fazer pick em quem estiver fazendo essa rotação para a rampa e tentando trocar tiro com o sniper também. Enfim, o Demoman de vocês vai querer trapar aqui, pegar quem estiver fazendo essa rotação e tentar atrapar a passagem deles. E aí logo depois que rolar esse primeiro engage, a intenção para começar a contestar o ponto vai ser avançar aqui em direção ao ponto e fechar o time que estiver na rampa ali. O que acontece se vocês fizerem o best? Primeiro que vocês não vão conseguir já chegar spamando quem estiver ali na área
da porta ali, do shutter. Caraca. Da garagem. Vocês vão tomar spam aqui mais fácil, porque imagina que se vocês estiverem saindo aqui, é só vocês dão de vocês fazer isso aqui, e a caixa aqui, a área da caixa é de vocês. Bota 5 stick ali atrás e já era. Então vocês vão tomar muito spam aqui. Outra coisa, um soldier aqui em cima, por exemplo, ele pode simplesmente botar a cara aqui, spamar vocês e sair. Ele não vai tomar tanto dano assim, ele tem essa inclinação do telhado para proteger ele. Então é outra coisa que vai... É um outro motivo para não fazer esse rollout. Porque imagine comigo que fazendo esse rollout aqui vocês vão estar assumindo uma posição mais passiva, que seria a posição quando vocês perdem o ponto. Então vocês já meio que estão aceitando que vocês vão perder esse mid se vocês fizerem esse rollout aqui por cima. Quem vai fazer esse rollout aqui por cima vai ser Engie, vai ser um Scout, pode vir junto com Engie, mas assim, Scout e Soldier geralmente vão combinar, porque imaginem comigo, o Soldier vai vir chicotando o Heavy até aqui, e aqui ele vai decidir. Não aqui, né? O ideal é ele decidir antes, combinar com alguém, combinar com, por exemplo, um Scout para fazer alguma play, alguma coisa no mid, e aqui ele vai decidir se ele vai continuar chicotando o Heavy até lá em cima, se ele vai chicotar o Heavy aqui, dependendo de onde o Heavy quiser ir, ou se ele vai simplesmente rotacionar pro Bats e deixar o Heavy sozinho fazendo o resto do rollout. E aí também é outro player que pode ficar aqui em cima. Outra opção é trazer o sniper de vocês pra cá, só que aqui eu não vejo tanta vantagem, porque o sniper pode, para ele ter uma sideline boa, ele tem que estar um pouco mais avançado aqui. Aqui ele não vai pegar muita coisa, porque dificilmente vai ter muito player lá no Bats, então ele tem que ficar mais pra cá, ou mais avançado aqui, pra tentar pegar alguém fazendo aquela rotação que eu tinha falado antes. Então eu não acho tão bom o sniper aqui. E outra coisa do sniper é que ele precisa de muita ajuda para ele ficar vivo e ser eficiente. Se vocês trouxerem o sniper para cá, vocês vão ter que ter pelo menos um Engie e um Scout para ajudar a defender ele de algum bomb de Soldier, ou enfim, de um Scout querendo rushar, ou os dois juntos. Então eu acho melhor o sniper vir aqui pelo mid, pelo shutter, trocar tiro com o sniper, pegar quem estiver passando aqui para fazer essa rotação, e aí sim rotacionar aqui pro tóxico, e aí por fim rotacionar pra rampa e tal, e ajudar o time a mandar o pessoal que tá aqui na rampa do outro time, expulsar eles daqui e mandar eles embora. Quando o time inimigo capar o ponto, vale a pena ir por um outro caminho além do Bats, tipo se a gente tiver com Uber? Não, por quê? Vamos supor, os caras pegaram um ponto e estão defendendo o ponto daqui, né, do spot padrão. Se vocês têm vantagem de Uber, imagina que vocês vão querer puxar com o Uber daqui, da rampa de vocês, e os caras estão na rampa deles. Vocês vão ter que andar muita área, e vocês vão tomar dano de todo mundo. Vai ter um sniper na rampa, vai ter um heavy aqui, vai ter um damage spamando vocês esse caminho todo aqui. Então vocês vão tomar muito spam, muito dano de graça, e vocês vão ter que ligar esse Uber muito cedo. Então, vocês vão perder 1, 2, 3, 4 segundos até o médico vocês chegar aqui, mais ou menos, ou o demo, sei lá. Ou um par, enfim, qualquer um que estiver nessa Uber. Vocês vão perder metade da Uber de vocês só pra chegar aqui. E só nessa brincadeira o médico dos caras já foi embora e já conservou a vantagem de Uber deles. Vocês vão ganhar um pouco de espaço com a Uber? Vão, mas esse espaço que vocês vão ganhar, vocês vão perder fácil, porque os caras vão ter recuado fácil e vocês não vão conseguir fazer muita coisa com a Uber. A intenção dessa Uber, quando vocês têm vantagem, é aquilo que eu tinha comentado antes. Dá um flash no demo, o demo vai pular aqui em cima, vai somar principalmente a saída do pessoal aqui, e aí vem o Scout por baixo, ou um Pyro por baixo, enfim, dando dano no pessoal que estiver querendo fugir aqui dessa Uber pela rampa. Essa que vai ser a ideia da Uber com vantagem quando vocês não tiverem o ponto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Rollout pelo Bats não, já falei. Quick Fix. Uma situação engraçada eu tô jogando RGL de HL na NA, né? E aí meu médico nas 2 primeiras semanas, sei lá, médico meio doido dela, era uma médica, não um médico. Do nada, a gente tava jogando na Ashby e tal, a gente tava com desvantagem de Uber, e aí do nada ela me apareceu no mid de Vacinator. Aí todo mundo, ninguém quis ser rude com ela, mas todo mundo ficou, cara, o que ela tá fazendo de Vacinator? Então assim, eu acho que além do Quick Fix nessa situação que eu falei ali pro Copa, além do Quick Fix na situação de overtime, vocês não devem usar nenhuma outra Mad Gun, a não ser a Mad Gun em estoque, ou se vocês quiserem surpreender o outro time usando o crítico. Pergunta.
Fala. Tem como fazer trimp nesse mapa em algum lugar? Trimp? Cara, não tem como fazer trimp porque você não vai usar shield. Pô, Cara, tirem essa ideia de usar shield Demon Knight. Não existe isso no HL. Demon Main vocês têm que dar dano. Se ele não tiver stick, ele não vai dar dano. vocês não ouviu falar no Solar Light? Não sei, não faço ideia quem é esse cara. Acho que é 30. Deus. Eu acho que. Trimp é você voar com um escudo usando. Fazendo um bagulho louco. Trimp é, por entendi. exemplo, É se só- essa rampa. Deixa eu ver. Quando o combo fizer repush no ponto, vale a pena o Heavy ficar mais recuado, tipo ele no tóxico. Então, a ideia do Heavy é. Assim, se você tá falando, o seu time tá fazendo um repush ou o outro time tá fazendo. O meu time. Tá, se o teu time estiver fazendo um repush no ponto, querendo contestar o ponto, o Heavy, eu não acho muito bom ele ficar aqui, porque ele vai estar meio que separado demais do combo. E ele vai estar muito aberto, por exemplo, para um sniper que vai estar lá na área da rampa. Ou no shutter, ou no tóxico do time dos caras. Então eu não gosto muito daqui não. Uma outra opção para esse Heavy vai ser mais fechado aqui próximo da caixa. Enquanto, por exemplo, tá rolando uma Uber aqui, o Heavy fica mais recuadão aqui próximo da caixa, esperando essa Uber acabar, para participar desse pós-Uber, que eu tinha comentado antes. Ou às vezes o Heavy pode ficar aqui em cima, um pouco mais recuado ainda, parando, que aqui em cima ele vai conseguir ver melhor, por exemplo, se alguém estiver fazendo um bomb nesse pós-Uber, ele vai conseguir parar quem estiver fazendo um bomb e ele vai conseguir dar mais ou menos o mesmo dano, vendo mais ou menos a mesma área. Então, eu acho que aqui no barreiro aqui no tóxico aqui não é tão legal ficar. A não ser, por exemplo, que seja ao contrário. Se o outro time estiver puxando, vocês estiverem trocando uma Uber, aí sim é legal o Heavy de vocês virem aqui e ficar dando. O pessoal o NA lá fala chip shot, né? Ficar. Enfim, dando dano aqui, incomodando o pessoal. Mais alguma coisa? Quando o time inimigo capar o ponto e a gente sair pelo Bets, vale a pena mandar um Soldier bombar o Sniper que tá mirando no nosso Bets, no Bets deles? Cara, então, vale e não vale, depende muito da situação. Por exemplo, vocês rotacionaram, então acaba que o flanco de vocês, que era aqui no Bad Saints, vai passar, sei lá, na rampa. Então vai ser o Soldier, o Scout, mais ou menos, que vai dominar aquela área. Vocês podem, às vezes, rotacionar um engenheiro lá, se tiver precisando de muita ajuda. E aí vocês vão ter que avaliar se vale a pena ou não. Porque o que acontece, eu já vi muitas vezes, inclusive, eu fiz uma screen 2 semanas atrás, e o cara do outro time, o sniper do outro time, o pessoal, quando eles perdiam um ponto, o cara ficava muito tempo aqui na rampa sozinho. Então imagina para um soldier fightar um sniper aqui. É muito fácil ele simplesmente dar um bomb aqui pro seu telhado e finaliza o sniper. Então a mesma coisa vale para caso o sniper esteja lá sozinho no best deles. Mas então tem que se considerar. Por exemplo, se o sniper estiver lá, tiver um heavy com ele, tiver um scout com ele, tiver muita gente com ele para dar esse backup para ele, o soldier de vocês não vai conseguir arrumar muita coisa. Então aí vocês vão ter que fazer uma jogada de um soldier junto com um spy para dar um decloak atrás, enfim. Tem que considerar o que tá rolando no momento ali, se vale a pena ou não. Mas se o cara estiver sozinho, obviamente, sei lá, o sniper não consegue. Quer dizer, só se o cara for muito bom de mira ali, de flick e acertar o cara pulando em cima dele, mas se o cara estiver sozinho. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o sniper, se vocês veem o sniper sozinho em qualquer ponto do mapa, vocês têm que dar esse call rápido e alguém tem que lidar com ele. Porque ele sozinho, ele não vai conseguir arrumar muita coisa. Pula um soldier, pula um scout, vai o spy nele. A ideia do sniper, para ele conseguir ter algum impacto na partida, é ele sempre estar cercado pelo time. Ou tá junto do combo, ou o pessoal do flanco tá ajudando ele, abrindo espaço para ele conseguir fazer alguma pick. Mas, na maioria dos casos, sim, vale a pena mandar alguém bombar lá no sniper Bets. Considerando que não tenha, sei lá, o time inteiro defendendo ele. Mas enfim. Aí no Bet, se o combo decidir ficar aí, qual a melhor posição pro médico? Porque eu sempre acho difícil curar e ficar fora da sightline. Tá. Eu também tenho uma pergunta dessa para Pyro também. Quando o Pyro vai para aquele telhadozinho ali e pula direto pros Battlements. Tá, vamos por partes então. Responder a pergunta do médico primeiro. Sim. Dependendo de onde o combo tiver, obviamente,
e de onde é sempre muito bom ter a call do sniper, é uma coisa muito importante que vocês têm que fazer. Sempre ter a call do sniper para o médico de vocês, ou sei lá, pro resto do time inteiro, não ficar picando sightline de sniper à toa. O médico pode ficar aqui, é uma posição mais avançada, mas aqui ele não vai tomar para nenhuma sightline do sniper, só que aqui ele vai tomar um pouco mais de bomb, então pode se considerar uma posição aqui, por exemplo. Outra posição pode ser aqui na escada. Vai ser muito difícil, por exemplo, um soldier ou um demo, alguma coisa, querer fazer algum bomb aqui e vai conseguir dar algum dano no médico, vai ser muito difícil. Então é uma outra posição. E aí, eu acho que assim, o ideal para o médico descer aqui nessa área, que tenha. Ele pode ficar aqui um pouco mais embaixo, que vai ser também difícil dele morrer, mas que seja. Ele só desça aqui na hora que vocês forem trocar uma Uber ou que vocês forem fightar. Eu tinha comentado com o pessoal antes, não sei se já estava aí. Não, cheguei atrasado. Tá. Eu tinha falado antes que quando os dois times estão sem Uber, por exemplo, vocês podem fazer e devem fazer, principalmente o time que não tiver o ponto, vocês podem forçar uma fight sem Uber. Ou seja, vocês conseguiram uma pick de combo, por exemplo, mataram, por exemplo, um Demon Man, mataram um Heavy, um Pyro, sei lá, alguma pick assim importante, vocês podem forçar essa fight sem Uber, ou seja, vocês vão para cima dos caras, trocar o máximo de dano possível, trabalhando em cima dessas picks que vocês tinham feito antes. E aí também vai ser outro momento que o médico pode descer aqui e começar a curar o pessoal do time. Essa hora que o médico desceu, tanto se for rolar uma fight de Uber ou uma fight sem Uber, é bom que fique alguém aqui pronto para parar algum bomb, geralmente algum Pyro ou um Heavy, que eu tinha comentado antes que o Heavy fica um pouco mais recuado, então o Heavy também fica preocupado aqui com o médico de vocês para parar algum bomb caso venha aqui de cima do telhado. Mas basicamente isso. O médico só vai descer aqui nessa área quando for rolar a fight, porque aqui ele fica um pouco exposto demais para bomb, principalmente para bomb para spam. Entendi, obrigada. Outra coisa que eu tinha comentado é que isso para todos os King of the Hill, sempre que vocês estiverem sem o ponto e o outro time estiver com Uber ou próximo de ter Uber, é muito bom que vocês façam sec waves. Vocês trazem o Demon Man de vocês, o Soldier, traz todo mundo pra cá, bufa todo mundo, e o pessoal vai apertar W e se matar no médico dos caras pra tentar forçar ou matar o médico. E nesse momento, o médico de vocês tem que estar super recuado. Ele bufou o pessoal, ele volta com o Heavy, por exemplo, ou alguém que tenha ficado pra trás, um Pyro, alguém tem que ficar com o médico, e aí vocês ficam recuadão e esperam o time fazer essa play. O porquê é bom fazer essa play de sec? Porque vocês não vão ter o ponto, e o spawn de vocês vai ser basicamente metade do tempo do spawn do time inimigo. Então, mesmo que vocês não matem um médico, se vocês fizerem uma outra pick, mataram um Demon Man, alguma coisa, o spawn dele vai demorar o dobro do tempo, e então vocês podem usar esse tempo que o cara vai estar indo no spawn e fazer uma fight sem Uber, que eu tinha comentado antes. Então, vocês vão ter uma pick a mais, eles vão ter um Demon Man a menos, por exemplo, e vocês podem forçar uma fight. Ele mandou antes. Pergunta de quem? Deixa eu ver. Esse meio que eu mandei no chat. Qual as melhores picks para um Spy nesse mapa? Esse mapa é um pouco difícil de jogar de Spy. Muito Spy que eu tenho visto jogar, principalmente os caras que jogam em NA e o pessoal que joga em Invite aqui, eu vejo os caras jogar bastante de Dead Ringer e usando bastante Revolver. Mas aí vai mais mesmo de como é o teu playstyle. Pick importante continua sendo a mesma, basicamente. Uma coisa que o Spy pode fazer e deve fazer bastante é ajudar o flanco dele. Então, por exemplo, vocês têm o ponto e vocês querem, por exemplo, sei lá, avançar aqui no bets do time inimigo. É legal vocês terem o Spy se posicionar aqui para ajudar o flanco de vocês a fazer pick. Ou se vocês não têm um ponto, tanto faz. É legal o Spy se posicionar junto com o flanco de vocês para trabalhar junto, tentar fazer uma pick. Enquanto, por exemplo, um Soldier e um Scout pulam aqui em cima, o Spy vem lá de trás dando o decloak, tentando finalizar o dano na pistola ou tentando dar o stab no pessoal que está distraído com o pessoal que veio. Mas assim, ordem de pick de importância mesmo é médico, como sempre. E nesse mapa, Sniper não faz tanta coisa, a não ser que ele esteja muito livre. Então, Sniper também pode ser uma pick bastante importante. E principalmente Demon Man, que Demon Man é o cara que vai dar mais dano aqui, é o cara que vai dar mais trabalho. Então, Demon Man é uma pick super importante nesse mapa. Quando fizermos troca de Uber no ponto e ganharmos, vale a pena o Heavy? Vale a pena o Heavy pegar a Dispenser na banana? Não, tá. Tirar a Dispenser dos caras aqui na rampa. É isso?
Tá. Teoricamente, essa experiência vai se tornar inútil porque os caras, assim que perderam um ponto, eles rotacionariam lá pro Betis. Mas pode tirar, não tem problema. Uma coisa que eu vejo bastante heavy, principalmente os caras em A, eles fazem bastante. Assim que eles ganham uma fight e tal, que eles ganham um pouco de espaço e o outro time recua, o heavy vem e fica aqui, na frente do shutter ou nessa outra parede. E aí do nada ele vem aqui e faz um pique. Lembra que eu tinha falado que é legal o médico ficar aqui nessa área? Então às vezes o cara consegue arrumar um pique no sniper que tá tentando vir aqui, ou um pique no médico, fazendo essa jogada agressiva aqui nesse shutter. É uma outra opção. Outra coisa que o heavy pode fazer, principalmente quando não tiver sniper. Quando não tiver sniper, na verdade, o time todo pode fazer é jogar um pouco mais avançado, largar um pouquinho aqui a área da rampa e jogar um pouco mais avançado. E tentar dar um pouco de spam aqui, fazer os caras perderem um pouco de tempo, tomar um pouco de dano. E aí o heavy pode ficar aqui também, incomodando na caixa, enfim. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui de pergunta. É seguro um Pyro rushar sozinho? Isso vale pra todos os mapas de qualquer maneira. Pyro rushar? O ideal do Pyro rushar... Assim, o Pyro não é o único responsável pelo spy check, todo mundo tem que fazer spy check, principalmente o médico, mas ele é o principal, entendeu? Então, assim, tanto o spy check quanto o parar bomb. Então, por exemplo, se o spy e o soldier dos caras não tá em posição, ou se o spy morreu, ou se o soldier tá no flanco, por exemplo, ou se o soldier tá morto, talvez seja legal o Pyro de vocês fazer alguma play, mas sempre tentar combinar com alguém. Por exemplo, vários de vocês podem tentar pular aqui no telhado de Detonator e pular no bats deles. É legal que alguém acompanhe ele, porque ele não vai dar o dano suficiente pra matar, por exemplo, um Demoman que tá bufado, ou sei lá, algum outro player que esteja aqui. Eu nunca joguei competitivo, mas às vezes eu faço em casual, eu empurro todo mundo pra longe do médico, tentar focar no médico. Só que assim, imagina que são 9 players. Os 8 vão estar olhando pra ti assim que tu fizer o bomb, entendeu? Então tem que ter alguém contigo, ou pra fazer a distração, ou tu vai ser a distração pra pessoa. Se tu estiver bombando aqui, tu vai ser a distração e pode vir, sei lá, um soldier pra finalizar esse teu dano. Mas eu não acho tão interessante, por exemplo, quando vocês têm o ponto. Se vocês têm um ponto, vocês estão jogando pra spamar, pra fazer o outro time perder tempo, mas não pra se matar. Por quê? O spawn de vocês vai demorar bastante tempo, e com player a menos, os caras conseguem fazer, por exemplo, uma dry fight lá que eu tinha falado, fazer uma fight sem Uber. Então, principalmente quando vocês tiverem um ponto, valorizem bastante a vida de vocês. Fora que você tem que pensar o seguinte, no casual, você só vai encontrar players que estão jogando individualmente, eles não estão jogando como um time. Eles não estão pensando e agindo como um time. E não estão dando call também, principalmente. Geralmente exatamente, não tem call, não estão pensando. Exato, eles estão jogando por si só, foda-se o médico. Desculpa o palavrão, mas assim, eles não estão ligando se o médico deles morrer, entendeu? Agora aqui no competitivo, todo mundo vai estar concentrado em não deixar o médico morrer. Então se você pular sozinho, você pode tentar empurrar todo mundo, mas vai estar todo mundo atento com isso, entendeu? Esperando algum bomb, algum force, entendeu? Do médico. Então, provavelmente você vai ser eliminado muito mais rápido, entendeu? Com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta? Scott, fala. Quando a gente tiver com ponto capado e a gente tiver na banana, mas só que eles fizeram repush. Chama de rampa. Ninguém conhece como banana. Ninguém conhece como banana? Rampa, amigo. Beleza, relaxa, vou recomeçar. Quando a gente capar o ponto e voltar pra rampa, tá. E eles fazerem repush e caparem um ponto de novo, vale a pena continuar na rampa ou perder todo o tempo indo pro Betis? Basicamente depende do posicionamento que eles assumirem depois que eles escaparem o ponto. Se eles escaparem o ponto e ficarem aqui na área do Betis, na área das caixas, não tem por que vocês rotacionarem pra lá, porque vocês vão estar num lugar pior e vocês vão estar dando mais... e aquela vantagem que eu tinha falado, de ter que atravessar muita área sem nenhum cover, vai estar acontecendo com vocês. Então se os caras ficarem debaixo do Betis ali, na área do Betis ou nas caixas, não tem por que vocês rotacionarem pro Betis, porque vocês vão estar abrindo mais para setline de sniper, o spam de vocês não vai ter tanto poder, então acho que vale mais a pena vocês começarem a agressivar aqui, principalmente usar esse telhado, Demoman, Soldier, Enge, Scout, pode abusar muito desse telhado, bota a cara aqui, spama quem tá lá em cima, é só apertar um S5 que já tá safe,
spamar quem tá aqui embaixo, mesma história. Esse telhado aqui vai ajudar muito vocês. Então, se caso aconteça com vocês, de vocês conseguirem simplesmente forçar o ponto aqui e capar, o ideal é que vocês façam essa transição e passem todo mundo pra rampa. Não precisa nem dar a volta. O ideal é que vocês podem até fazer essa transição, todo mundo passando por aqui por trás, assumindo posição aqui no tóxico e assumindo a posição da rampa. Vale a pena puxar ponto pela garagem? Depende da situação. Por exemplo, garagem. O grande problema de puxar a garagem é que pode na garagem do outro time ter um sniper. O sniper é muito, muito forte nessa posição. Ele pode estar tanto na garagem quanto aqui no barril. Então são duas posições muito fortes para o sniper. Por exemplo, se vocês estiverem puxando o ponto, quer dizer que eles têm o ponto. Então quer dizer que eles estão na rampa. Então provavelmente vai ter um sniper aqui, vai ter um... ou ele vai estar aqui na porta da garagem. E vai ter um Demonman trapando aqui e spawnando vocês. Eu acho não tão bom, mas eu acho bom combinar com alguma outra pessoa do time. Por exemplo, vocês começam a agressivar aqui indo do Bats, vocês começam a agressivar aqui, spamar a rampa e tal. E talvez aí vocês possam trazer uma outra pessoa por aqui pra tentar distrair um pouco eles e trocar um pouco o foco de dano do outro time. Ou seja, em vez deles ficarem dando todo mundo que tá aqui junto, sei lá, aparece um Heavy bufado aqui e incomoda um pouco o pessoal ali. Depois que, por exemplo, o Demonman conseguiu spamar o sniper pra fora, pode vir um Heavy aqui pela porta e tal. Tentar spamar um pouco e distrair um pouco. Mas pela porta que eu acho um pouco difícil pela situação do sniper mesmo. Eu acho que não vale tanta pena. A não ser que, por exemplo, vocês tenham uma pique de sniper, né? Se o sniper estiver morto, aí vocês podem simplesmente vir por aqui. Mas o grande problema aqui é que vocês vão tomar um pouco mais de spam, entendeu? Vocês estão numa área um pouco mais aberta do que se vocês estivessem simplesmente descendo do Bats aqui e assumindo essa posição. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Posicionamento. Eu tinha esquecido também. Pensa aí. Alguma pergunta específica de classe? Sei lá, Vale a posicionamento? pena se jogar no sniper só pra deletar ele? Depende do momento. Se vocês não têm o ponto, quer dizer que o spawn de vocês vai ser rápido. E depende da classe, né? Obviamente. Não tem por que, por exemplo, um Demonman se jogar no sniper, porque o Demonman é o cara do dano. Vocês vão perder o dano por, sei lá, 20 segundos até o Demonman de vocês dar spawn e tal, e caminhar o tempo todo. Se for, por exemplo, um Soldier e tal, pra se matar no sniper, vale a pena. Dependendo do posicionamento que ele tiver também, por exemplo. Se ele estiver sozinho aqui, não precisa nem se matar. Vai acabar que não vai nem se matar nele, vai pular nele, vai finalizar e consegue voltar com vida e tal. Às vezes vale a pena não se matar nele, mas fazer ele trocar de posição. Ou seja, se ele estiver aqui em cima sozinho, pode surgir de vocês subir aqui no telhado, spamar ele, e aí vai obrigar o cara que tinha uma sightline relativamente boa aqui, ele vai ter que rotacionar lá pra rampa pra ficar com combo, vai ter que rotacionar a porta. Mas o Pyro eu acho que não. Na verdade, nenhum player do combo vale a pena ficar se matando pra sniper. Porque todo mundo tem uma função importante. Tipo assim, Pyro, ele consegue parar muito bem o bomb, ele consegue fazer um spy check muito bom. Se ele ficar se matando, o médico dele vai ficar pelo menos uns 15 segundos sem spy check. Sem spy check do Pyro, obviamente que o médico vai ficar olhando pra trás. Mas pode bombar alguém nele e tal, e o Heavy não conseguir parar e tal. Então, eu acho que não vale muito a pena não. Mas Tem mais mesmo... uma pergunta. Fala. Quando eles estiverem com ponto e tiverem rampa, e a gente for puxar com Uber, e no caso a gente ganhar e pegar o ponto e fazerem ele e miar eles, né, dar dano neles e fazerem eles recuarem pra base, vale a pena o Heavy ou alguma outra classe avançar mais pra pegar o resto do time deles miado? Cara, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, na situação que tu acabou de falar. A gente puxou com o Uber e tal, deu bastante dano, os caras foram obrigados a recuar. É legal por exemplo, um player aqui. Eu gosto, às vezes, de fazer isso de sniper. Porque o que acontece? Teoricamente, se os caras estiverem jogando com um posicionamento bom, eles vão sair da rampa, porque eles perderam ponto, perderam players e tal, eles vão querer rotacionar pro Bats. Então, teoricamente, o combo vai acabar passando aqui um sniper, ou às vezes até mesmo um heavy mais avançado, que consegue fazer uma pick, o pessoal passando. Mas eu não recomendaria ir muito deep, assim, porque provavelmente... Primeiro pelo fato que vocês vão ter o ponto, e aí o cara que tá aqui avançado vai ter o spawn mais lento, então ele vai demorar aí quase que 20 segundos para dar spawn.
Então não é uma situação boa pra se matar, mas fazer dar uma agressivada assim vale a pena sim. Por exemplo, um heavy aqui, um sniper aqui na frente, às vezes um soldier vindo aqui, já que os caras acabaram de rotacionar, quer dizer que teoricamente esse espaço aqui tá meio livre, então pode vir um soldier bombar aqui atrás, tentar finalizar alguém que estiver distraindo, rotacionando. Então sim, é uma opção, mas cuidado pra não se matar de graça. Às vezes se matar, se for fazer uma boa pick, até vale a pena, por exemplo, fazer uma pick de dano main, deixar os caras sem dano por um bom tempo, fazer uma pick no médico e tal, pra vocês recuperarem a vantagem de Uber. Então, é bastante coisa que tem que ser considerada. É que tinha acontecido no Mix, que aconteceu essa mesma situação, aí eu tinha avançado e tinha fazido umas 5 picks. Então, ó, é questão de analisar o momento. Por exemplo, se os caras são distraídos com outra pessoa, tava de qual classe que fez esses 5 picks? De heavy. Então, pegou os caras de surpresa de heavy, que na frente os caras fazem essa rotação lá pra cima, então pode acontecer, mas eu não recomendo, por exemplo, passar muito aqui dessa área aqui da garagem, aqui, da entrada da garagem. E aí vai meio que... O pessoal vai estar saindo do spawn, vai estar todo mundo olhando pra ti ao mesmo tempo, então... Mas é questão de situação, né, velho? É questão de analisar a situação. Também não vou conseguir analisar todas as situações que podem acontecer durante o jogo. Entendi. Questão mais assim de game sense e se acostumar. Sei lá, assistir outras pessoas jogar, ver o que é possível fazer no mapa, de posicionamentos e tal. Assistir partidas oficiais. Rola bastante RGL, stream da RGL, de HL, então é legal ver o que os players... Porque na verdade os caras são os melhores do mundo lá nos Estados Unidos. Então vale a pena ver o que os caras fazem, tentar aplicar um pouco no teu jogo, questão de posicionamento e tal. Enfim. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Callouts? Não falei? Uma coisa que eu não falei, velho, que eu acabei de lembrar. Hold avançado. Tinha falado do hold aqui, né? Que é o hold ideal de vocês fazerem e tal. Vamos supor que vocês fizeram uma quantidade legal de picks. Vocês têm bastante gente viva ainda. Às vezes vale a pena vocês fazerem um hold avançado aqui, nesse lado da rampa dos caras. E aí o que vocês têm que fazer? Principalmente, o médico vocês pode ficar um pouco mais recuado, pra ele não tomar do sniper aqui ou do sniper nessa direitinha aqui. Então, o médico vocês podem ficar aqui. É legal vocês trazerem, por exemplo, um heavy, que ele consegue dar um dano de hit scan aqui, trazer um Deoman, talvez pra somar o pessoal que esteja descendo do best que queira contestar. E é legal vocês trazerem o sniper de vocês, porque ele tem essa sightline nessa porta e essa sightline nessa outra porta aqui. Então, só que a ideia desse hold avançado é fazer os caras perder tempo. Esse aqui não é um hold seguro aqui pra vocês. Então, vocês caparam um ponto e tal, o pessoal deu spawn, eles vão dar de cara com vocês. Então, talvez vocês consigam uma pique e tal, atrasar um pouquinho mais os caras, e eles vão ter que perder tempo tirando vocês daqui, ou eles vão ter que sacrificar algum tipo de vantagem que eles tinham. Vão ter que sacrificar algum player pra tentar empurrar vocês pra fora. Eles vão ter que dar algum tipo de commit pra tirar vocês daqui. Entendi. Uma coisa que vocês têm que fazer, tem que tomar muito cuidado, que eu tava até fazendo antes de começar esse tático. Deixa eu já mostrar aqui. Vamos supor que vocês estão lá no Betis fazendo esse hold avançado que eu falei. Nossa, essa mãozinha aí do original me atrapalha muito. Dá um Só joga sem view moda. Enfim, se vocês estiverem fazendo esse hold avançado, tenham em mente que isso aqui é uma janela e outro time consegue ver vocês se eles vierem pelo Betis. Então, se por exemplo, um soldier vê vocês se estão fazendo, eu pelo menos faço isso 99% das vezes. Se eu vejo que o time está fazendo hold avançado, eu simplesmente venho aqui, dou um double bomb e caio nas costas do médico aqui. Então é uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado. Cuidado com o bets dos caras. O médico de vocês pode, por exemplo, ficar... Como ele vai estar recuado, ele pode ficar spotando aqui, ver se tem, por exemplo, um soldier ou um demoman que possa querer fazer esse bomb atrás. E o flanco de vocês também pode ficar, por exemplo, aqui nesse telhado, dando cal se alguém vai querer fazer esse bomb lá para pegar vocês costas. Mas tenham em mente que esse hold avançado é para fazer os caras perder tempo. O ponto vai ser de vocês, eles vão perder mais uns 30 segundinhos aí. Então, mais 30 segundinhos que eles vão ter que recontestar essa área. E vocês podem fazer uma pique, por exemplo, que vai atrasar eles um pouco mais. Então, a ideia é fazer os caras gastar tempo mesmo. Enfim. Mais alguma coisa? Eu só tenho uma pergunta sobre as callouts mesmo, mas é só pro final. Tá, deixa eu já falar. Então, aqui essa área aqui é o Bets. É Bets assim, ó. Opa.
Bets de battlements, não bets de banheiros. Tava escrevendo errado, então. O pessoal confunde. Aqui vocês podem chamar de essa área aqui lobby ou garagem. Tá. Aqui o pessoal fala shutter, que é a porta, sei lá, ou chama de portão, pode ser portão também, PTBR. Aqui vai ser a área da rampa. Banana. Não chame de banana, chame de rampa. Não. Aqui vocês podem falar vidão da rampa. Ou vidão. Aqui vocês podem chamar de under. Essa parte aqui under. E eu gosto de chamar essa Embaixo outra do parte Betis. aqui. E aqui eu gosto de chamar de secret. Porque às vezes o sniper gosta de vir aqui e tentar fazer uma pique no pessoal que tá no Betis. Então essa área é de secret. Ou aqui também secret, não sei. E vocês vão ter uma noção que o cara vai estar por aqui se vocês falarem secret. Aqui vocês podem falar debaixo do pombo. Acho que eu falei tudo, né? Telhado. Então, sei lá, por exemplo, vocês estão no blue, então o telhado nosso, o telhado deles. Tóxico ou barril. Eu queria saber se se é viável usar o queima-roupa. O que é queimar-roupa? É aquela do Pyro que tem dash damage. Não, aquela arma que Aqui eles bate não duas nerfaram. vezes. Aqui bate 2 vezes. Não, pô, é aquela flare que empurra os caras quando detona. Não, É Escort Shot. Escort Shot? É flare gun. Tá, então a Escort Shot em questão de liga só vai poder ser usada na UGC. Nas outras ligas, tipo LBTF ou na Vanilla, essa arma não é permitida, mas Ué. é uma boa arma pra spamar, assim, mas não sei, eu acho que o Detonator, por exemplo, vale mais a pena. Não, esse ano vai É que eu queria saber se dá pra fazer o pulinho da ramp pro telhado. Não, com a Escort Shot não dá. Com a Escort Shot, eu É acho daí que que não. o Scott tá aí A agora. Escort Shot você sobe da rampa pro telhadinho só. Daí onde é que o Scott tá pro telhadinho. Do Betis pro telhado acho que não dá, né? Vou tirar essa dúvida. Tira a prova real ainda. Do telhado pro Betis, sim. Catapimbas, irmão, refutado. Nossa! Mas é que, assim, eu acho que vale Provado mais a pena. cientificamente. Eu acho que vale mais a pena o Detonator porque ele dá um pouco mais de velocidade quando faz esse jump. Ou seja, se for rolar uma Uber num pyro, ele consegue jogar no meio do outro time um pouco mais rápido, mais eficiente. Ele consegue, por exemplo, focar, por exemplo, se tiver um sniper no BS aqui, ele consegue estourar a flare na cara dele e deixar o sniper com a mira mexendo, né? Sim, ficando. Então. Recoil, né? Como se fosse um recoil, eu assim. pretendo fazer isso com o sniper, tipo, botar um pouquinho a cara só pra ficar spamando. Sim. Mas eu não sei, velho. Se for um mapa muito fechado, por exemplo, Steel pode ser que role, porque tem muito lugar fechadinho, então essa aqui, depois que ela bate em alguém, ela ainda pinga no chão. Talvez seja uma arma mais viável, não sei. Enfim. Bora mix? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Não, na Vanilla não pode a Escort Shot. Esse ano foi liberado sim. Tava na CFG permite. Na Vanilla, mano? Sim. Então tá bom. Então se tava, então tava. Cadê? Bora mix? O negócio é Flog e Escort Shot. Só mais uma coisa, pessoal. O pessoal que tá começando agora, principalmente, na minha época não teve esse... Até rolou o OpenHL na época, mas eu não participei, eu era muito newbie ainda pra saber que tava rolando. Mas aproveitem essas aulas. No Discord tem bastante coach, então perguntem pro pessoal, por exemplo, se vocês jogam de sniper, vocês podem... Sniper, médico, às vezes Demoman, vocês podem fazer pergunta pra mim. Tem outro pessoal que joga de outras classes, tem Capone de Heavy, tem muita gente boa. Se não tiver esse pessoal aqui da BGA que seja coach, vocês podem ir atrás do pessoal do meu time, por exemplo. Loki que joga de Pyro, Polar que joga de Soldier, enfim. Vão atrás de um pessoal que joga num nível mais alto. Mas assim, vão com perguntas prontas. Não adianta você chegar lá, ô Polarzão, como é que joga de Soldier? O cara vai dar risada, tá ligado? Então, cheguem com uma pergunta decente, com esses questionamentos bons. O pessoal vai responder de boa. Eu sei que o Loki está respondendo bastante gente que está indo falar com ele.
Então é mais uma opção aí pra vocês melhorarem o gameplay de vocês. Outra coisa é assistir bastante partidas quando vocês estiverem. Quando vocês não estiverem jogando, se vocês tiverem tempo para assistir partida, assistir VOD, assistir vídeo aí do YouTube de partidas oficiais, também vocês vão aprender bastante coisa, pelo menos questão de posicionamento e tal, vocês conseguem aprender bastante coisa. E aproveitem aí esse espaço aí que a Holanda abriu para vocês aí de newborns aí, que na minha época não tinha isso aí não, tinha que ficar escutando os caras xingar no mix. Tinha que ser sangue frio. Então, aproveita. Obrigado, Léo. Um beijo pra Holanda, toda essa família. E quem for trader e rico aí, manda doação pra beijar pra gente fazer sorteio. E pra futuras premiações. Se o cara doar uma key e ser sorteado. Ele ganha a key que ele sorteou. Genial, não? Ele pode dar a key de volta pra fazer outro sorteio. Ele ganha de novo. Cadê? Bora aí, faz mix. Beleza. Pode picar aí então. Mano, os caras renovar. Se vocês tiverem alguma dúvida assim que eu não tenha falado, ou que vocês lembrem de depois, pode de preferência no Discord, fala no Discord que é mais fácil responder. Na Steam eu não Pica uns caras novos. presto muita atenção.